Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, Jornada em Hogwarts. Capítulo 361. Foi repentino. O dia começou normalmente, com a correria matinal de pessoas seguindo suas vidas. Adultos corriam para o trabalho e crianças faziam barulho a caminho da escola, com muitas lojas e comércios já abertos para o dia. Bum! Uma onda de choque semelhante a um chicote sacudiu tudo em seu caminho, seguida pelo som da explosão. Houve uma explosão de fogo, seguida por uma coluna de fumaça subindo do céu, vinda de um prédio velho e dilapidado que parecia ter sido abandonado há séculos. Os olhares se voltaram para o prédio, com as pessoas parando para observar o acidente, que parecia se tornar mais horrível a cada segundo. O fogo se alastrou e se intensificou, e o prédio começou a ruir tijolo por tijolo. O som áspero, porém familiar, de sirene se seguiu. Os caminhões de bombeiros chegaram para apagar o fogo antes que ele se espalhasse para os prédios vizinhos. Não vai descer, gritou um bombeiro por trás do protetor facial. Precisamos de mais pessoas e caminhões aqui. Eles estão a caminho, gritou outro bombeiro. O homem corpulento virou-se para o prédio quando achou ter ouvido o escapamento dos carros. Você ouviu isso? O que? Os estalos. Não. Olha, o fogo está apagando. O incêndio, que parecia não querer se apagar, de repente pareceu impaciente para ser extinto. Como se estivesse trabalhando em horas extras não remuneradas e quisesse sair do trabalho o mais rápido possível. Em poucos minutos, o fogo se extinguiu, deixando para trás um prédio gravemente queimado. Os bombeiros entraram no prédio para vasculhar os escombros e encontrar a causa do incêndio, e o que encontraram horrorizou muitos dos bravos homens que estavam lá dentro. Encostado na parede, jazia um corpo totalmente queimado. O corpo havia sofrido tantos danos causados pela queimadura que, exceto pela forma humanoide, não era possível dizer que a figura já fora uma pessoa. Invasor ou incêndio criminoso por assassinato? Isso seria revelado pela autópsia, mas se for um assassinato. Os olhos dos bombeiros ficaram turvos e desfocados. Todos na sala olhavam fixamente e imóveis. 2 aurores subitamente apareceram na sala. Trocaram olhares brevemente e imediatamente começaram a trabalhar. Um deles colocou cuidadosamente o corpo queimado em um saco mortuário que endureceu após um aceno de varinha. O outro auror acenou com a varinha na parede contra a qual o corpo estava encostado, e a parte permaneceu relativamente ilesa, pois o corpo agia como cobertura e queimou para combinar com o resto do ambiente. Os aurores então apagaram as memórias dos bombeiros e as modificaram para que não se lembrassem de ter visto o corpo. Terminei, disse um auror. O outro auror olhou ao redor da sala queimada, depois para o corpo, antes de assentir. Tudo aqui também está feito. Vamos embora. Ambos ficaram invisíveis no exato momento e após um som de palmas, os bombeiros acordaram como se um vídeo pausado tivesse sido retomado, com os 2 homens circulando pela sala, vasculhando os escombros em busca de pistas por trás do fogo. Quebra de cena. Então, qual é a decisão? Perguntou Shacklebolt ao entrar no necrotério frio abaixo do gabinete dos aurores. Quem é o nosso querido amigo e como ele morreu? O medicurandeiro com bochechas afundadas se afastou do corpo caído e se virou para Kingsley e os 2 outros aurores que o acompanhavam. Kingsley, que já conhecera mais do que sua cota de medicurandeiros que trabalhavam no necrotério, franziu as sobrancelhas. A maioria deles era pálida e parecia não ter visto um único raio de luz, parecendo feitos de lajes de pedra. Mas este, de alguma forma, parecia um cadáver que havia voltado à vida. Você não vai gostar disso, disse o agente funerário. Eu estava consertando o corpo para responder a primeira pergunta, mas acabei descobrindo a segunda também. Ele deu um passo para o lado e fez sinal para que os aurores se aproximassem. Kingsley olhou para o corpo, que jazia de costas. Respirou fundo ao perceber o que estava vendo. Gravada nas costas do homem, que já havia sido curada, havia uma grande marca negra no mais escuro dos tons de vermelho sangue. O nome é Oscar Villo, disse o agente funerário. Villo? Kingsley ofegou. Ele não fazia parte do departamento de uso indevido de magia? Ouvi dizer que ele era um novato no ministério. Um dos aurores atrás de Kingsley falou. Ele estava prestes a se tornar o próximo chefe de seu departamento. Como você sabe disso? Perguntou Shacklebolt. Minha esposa trabalha lá. Assim, esqueci disso. O agente funerário pigarreou para chamar a atenção distraída do auror. Antes de ser queimado vivo, a vítima havia sofrido vários ferimentos físicos e mágicos. Queimado até a morte? Perguntou Kingsley. Ele estava vivo quando foi queimado? Sim, a causa da morte foi imolação. Pobre homem. Aqueles malditos comensais da morte, suspirou Kingsley. Mais alguma coisa? Nada por enquanto. Vou ter que investigar mais para encontrar pistas adicionais. Mas tem uma coisa. O agente funerário não conseguiu completar a frase. A marca negra nas costas do cadáver começou a brilhar com um vermelho ameaçador, e um líquido vermelho, semelhante a sangue, começou a vazar do cadáver para a laje fria. O que é isso? Os olhos de Kingsley percorreram o corpo enquanto ele segurava a varinha. Eu não sei, disse o agente funerário. De repente um chiado saiu do corpo, com o sangue se acumulando ao redor da plataforma do corpo e com a velocidade com que pingava, parecia que o necrotério seria inundado. Evacuem e fechem o necrotério. Kingsley emitiu uma ordem. Observando a cena, ninguém reclamou. Eles recuaram e estavam prestes a fugir quando a marca negra inundou o necrotério com uma luz vermelho-sangue, e então com uma explosão. Bum! Uma explosão irrompeu no coração do ministério. Além disso, o local ficava abaixo do escritório dos aurores, o local com segurança apenas ao lado do departamento de mistérios.
As paredes do bloco inteiro do escritório dos aurores foram engrossadas e reforçadas para proteção. Mas mesmo a explosão atravessou aquelas paredes grossas e se espalhou pelo porão como água de uma represa. As paredes estruturais estavam rachadas, e os tremores originados na base viajaram até o prédio central do ministério e até mesmo até os prédios não mágicos acima do solo de Whitehall. Quando a poeira baixou, o porão estava devastado, com destruição por todos os lados, e no meio desse caos, uma esfera azul brilhante se tornou visível. Shacklebolt largou o escudo e imediatamente virou a cabeça, gritando: Rory, BRYNN. Tegan. Ele se virou bruscamente, quase tropeçando no chão revirado. Na ação do momento, ele havia levantado um escudo, mas, com a pressa, não teve tempo de cobrir os outros. Rory e BRYNN ficariam bem, mas Tegan... Mas então o pé de Kingsley ficou preso em alguma coisa e ele caiu no chão. O quê? Kingsley sentiu o estômago revirar. Havia tropeçado em um corpo, e quando viu as vestes rasgadas e enlameadas de Auror, soube quem era, pelo menos um dos dois. Então percebeu que não ouvirá ninguém chamá-lo, nem mesmo um único gemido de dor. Rastejou até o corpo e brevemente acenou com a varinha, mas o feitiço não respondeu, não havia vida nele. Kingsley se levantou de um salto e acenou com a varinha rapidamente. Todos os escombros à sua vista se ergueram e foram empurrados com força em direção às paredes, deixando para trás um espaço navegável. Mas isso também o transformou no que ele esperava não ver. A poucos passos de distância jaziam dois corpos. A respiração de Kingsley ficou ofegante quando viu que não havia dois corpos. Ele só conseguia ver um corpo e meio, a metade do corpo sendo a parte inferior. Não. Ele começou a resmungar enquanto corria para o corpo completo, que ele identificou como sendo do agente funerário pelas roupas. Fez o teste de vida, mas novamente deu negativo. Kingsley desabou no chão com os ouvidos zumbindo e os olhos lacrimejando, mas foi apenas por um segundo que o instinto o dominou, fazendo-se levantar. Seus hábitos de Auror gravados nos ossos comandavam seu corpo enquanto ele se movia em direção à saída. O portão de aço, que estava todo destroçado e retorcido, foi arrombado antes que Kingsley pudesse alcançá-lo. Aurores entraram correndo e quase invadiram como um exército. Shacklebolt! Robards gritou quando viu seu subordinado e amigo abatido. Rory e BRYNN saiu da boca de Kingsley. O corpo de BRYNN nem sequer. O corpo de Shacklebolt desabou sobre Robards enquanto ele murmurava com a respiração ofegante. Robards apoiou Kingsley e, embora o homem não parecesse querer perguntar, a pergunta saiu de sua boca. O que aconteceu aqui, Kingsley? O cadáver do incêndio criminoso tinha uma marca negra nas costas. Foi algum tipo de explosão. Levou tudo. Os olhos de Kingsley se arregalaram enquanto ele se endireitava e encarava Robards. Porão. O que aconteceu do lado de fora do necrotério? Ainda não sabemos, Robards franziu os lábios. Mas a situação não parece boa. A explosão se espalhou para fora do necrotério. Chegando aqui, o cenário era semelhante. A possibilidade de vítimas é grande. Kingsley fechou os olhos para esconder sua dor. Era uma armadilha, disse ele, angustiado. Os comensais da morte armaram uma armadilha. Ele não conseguia falar, pois os efeitos do bloqueio da explosão haviam sugado muita magia dele em um tempo muito curto. Entendo. Não precisa mais falar. Descanse, disse Robards. O Auror-chefe cuidadosamente cagou a de Kingsley para os outros aurores que o conduziram para fora. Ele se virou e, naturalmente, com a limpeza de Kingsley, viu os 3 corpos caídos no chão. Robard fechou os olhos cheios de dor por um momento e, quando os abriu, havia aço duro refletindo-os. Sim, ordenou ele, e um Auror Sênior se aproximou. Quero que cada parte do corpo preso na armadilha seja recolhida e ensacada. Depois, preciso que os corpos do agente funerário, da Rory e da BRYNN sejam manuseados com cuidado e o máximo respeito. Ele se virou para outro Auror Sênior. Me deu uma estatística das baixas, feridos e danos. Preciso ser atualizado regularmente. Outra ordem veio para outro Auror Sênior. Preparem os juniores. Vamos consertar os danos nós mesmos, sem ajuda externa. Quero tudo limpo e consertado o mais rápido possível. Por fim, ele se voltou para a equipe presente e declarou. Não me importa o que Scrimgeour diga. Não me importa se o Bonnie se voltar contra nós. A partir de hoje, deste momento em diante, o gabinete dos Aurores está em guerra com o Lorde das Trevas e os Comensais da Morte. Eles levaram 2 dos nossos hoje. Vou arrastar cada um desses degenerados para o brejo e fazê-los responder com sangue. Os Aurores presentes ficaram atordoados por um momento ao ouvir o sempre severo e certeiro Auror-chefe Gavai Robards falar com tanta veemência e raiva ardente. Mas quando viram os corpos, algo dentro deles gritou em concordância. Eles cerraram os punhos e olharam para Robards com emoções semelhantes. Era definitivo. O gabinete dos Aurores estava em guerra. Capítulo 362. Que fechou o jornal com uma expressão severa no rosto. Explosão no coração do ministério. Um ataque ao escritório dos Aurores, um lugar que a maioria dos terroristas nem sonharia em atacar. Mas aqui estava no jornal. Os Comensais da Morte haviam detonado a bomba dentro do ministério. Como eles fizeram isso? O artigo não falava muito sobre o que exatamente havia acontecido dentro do ministério. Toda a primeira página, que abordava o incidente da explosão, estava repleta de especulações especializadas sobre o que poderia ter acontecido dentro do prédio do ministério. Seus olhos se voltaram para a assinatura do artigo, onde Rita Skeeter estava escrito no lugar do nome da jornalista. Isso chocou ainda mais o Besouro Aquático, que escrevia artigos realmente concisos, embora fossem em sua maioria falsos, havia escrito uma história tão vaga, o que significava que os Aurores haviam trancado as instalações e as informações com tanta segurança que o mestre no assunto não conseguia dar uma espiada. O que aconteceu lá dentro?
Kim começou a bater no braço da cadeira. O gabinete dos Aurores era rigoroso no fluxo de informações para a mídia e o público. Mas esse nível de isolamento em um incidente tão público era inédito na experiência de Kim neste país. Mas uma coisa estava clara. A frágil calma que corria o risco de explodir finalmente se rompera. Os comensais da morte haviam atacado algo que não deveria ter sido alvo se fosse a linha do tempo canônica com uma liderança fraca, que não teria se importado. Mas a administração atual era o que Kim considerava formidável. Gawain Robards era um homem rigoroso que governava o departamento de Aurores com respeito e ética sólida. O homem vinha de uma família mágica, sem qualquer influência afluente na família. Ele havia percorrido o caminho padrão dos Aurores, da academia a todos os níveis da hierarquia auroriana, com absoluta excelência e trabalho árduo. Quando a liderança era tão militante quanto Robards, era inevitável que ela se espalhasse para as bases do departamento. Era inevitável que o departamento de Aurores se voltasse para uma cultura que se beneficiasse da influência de Robards. Havia também o homem que comandava todo o departamento de execução das leis da magia, Rufus Gringior, um veterano tanto na área quanto na política. O homem com aparência de leão entendia como funcionavam os mecanismos internos de seu departamento e sabia como manipular a política externa para conseguir o que queria. Que não tinha testemunhado pessoalmente como Bartolomeu Crouch Sr. comandava o departamento de Educação Física e Medicina, DMLE, mas pelo que ouvirá, parecia que o trabalho do ex-chefe do DMLE era semelhante ao de Rufus Gringior, e havia a ministra Amélia Bones. Comparada a alguém como Rufus Gringior, ela parecia mansa, mas isso só quando alguém de fora a observava. Amélia Bones começara sua carreira como escriturária iniciante no Ministério, no Departamento de Educação Especial, e ascendera a chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia sem ser aurora ou maga de ataque. Mas, de alguma forma, conseguirá manter todos os ambiciosos como Rufus Gringior sob seu comando por uma longa e bem-sucedida carreira antes de ascender ao seu cargo atual. As 3 pessoas mais influentes do Ministério eram originárias do DMLE, e essa base de origem deles havia sido atacada. De forma alguma esses figurões iriam ficar de braços cruzados e não fazer nada contra eles, com tamanha descrição desrespeitosa. Eles iriam retaliar. E quem precisava estar por dentro dessas coisas para garantir que soubesse o que acontecia e aproveitasse ao máximo? Ele precisava saber o que havia acontecido lá dentro e qual era a vibe do DMLE para entender como planejar seus próximos passos. Ele se levantou da cadeira e gritou que não iria almoçar antes de sair de Mansão West para obter algumas respostas. Rita Skeeter tinha acabado de entrar em seu restaurante, café preferido para almoçar quando ouviu uma voz chamando-a. Senhora Skeeter. Skeeter parou nos calcanhares. Respirou fundo, abriu seu melhor sorriso e se virou para a fonte, pensando que era um fã que queria seu autógrafo. Mas por dentro já estava xingando a pessoa que ainda nem tinha visto. O motivo de ter escolhido aquele lugar para comer era que poderia comer em paz sem ser notada pelas irritantes moscas de esterco. Mas quando a mosca de esterco entrou em seu campo de visão, seu sorriso artificial congelou. Sentada à sua frente estava uma das pessoas de quem ela mais detestava na vida. Kim West, ela quase sussurrou. Kim levantou seu copo de sorvete de rosas em direção a Skeeter com um sorriso, e mesmo que ele não a tenha convidado para participar, ela caminhou até a mesa de Kim e sentou-se em frente a ele. Kim esperou até que a garçonete pegasse o pedido de Skeeter antes de estalar os dedos e isolar qualquer vibração sonora que viesse de fora. Que coincidência, senhorita Skeeter, sorriu Kim. Quem diria que eu acabaria encontrando você no cafezinho pitoresco que decidi experimentar hoje? Era como se a gente tivesse se encontrado hoje. Skeeter deu uma risada falsamente educada. Nunca pensei que você acreditaria nessas coisas, Kim. O que posso dizer? Às vezes, eles podem ser divertidos, disse Kim. Ele tomou um gole de sua bebida refrescante antes de perguntar. Devo dizer que fiquei surpreso ao ler seu artigo hoje, senhora Skeeter. É muito diferente do que você costuma escrever. Você lê meus artigos, Kim? Eu presumi que você não se interessasse por essas coisas. Bobagem. Por que eu não me interessaria pelas notícias? É fundamental estar por dentro do que está acontecendo no mundo, e os bons escritores e editores do Profeta Diário fazem um excelente trabalho contando um lado da história. Riu Kim. Falando nisso, estou genuinamente interessado no artigo que você publicou hoje e tenho algumas perguntas sobre ele. O sorriso de Skeeter vacilou por um instante antes de retornar com força total. Ela riu ro com a mão cobrindo os lábios. Fico feliz que tenha gostado do meu trabalho, mas infelizmente, devido à sensibilidade da situação, não posso falar sobre isso fora do trabalho. Além disso, tudo que sei já está no artigo, não precisa falar comigo. Com certeza a senhora deve estar brincando, senhora Skeeter. A palavra escrita é a minha favorita, e não acredito que a senhora não tenha algo além do que está escrito nela. Vamos lá, senhora Skeeter, deve ter alguma coisa aí que a senhora não conseguiu colocar dentro do artigo embalado que postou. As outras coisas que ficaram no quadro de planejamento. Diga-me coisas que a senhora não conseguiu colocar para todo mundo ler. Skeeter estreitou os olhos por um instante enquanto encarava Kim. Ela sabia que isso ia acontecer. Não havia como ter sido coincidência. Ela se aposentaria e largaria a caneta de vez se alguém pudesse provar que não foi planejado. Que ela acabou encontrando Kim durante o almoço. A pergunta dele sobre o artigo tão direta deixou tudo claro por trás da pergunta sobre o motivo pelo qual Kim a havia chamado ali hoje. Além disso, ela notou que não havia dito um único elogio em forma de por favor. Ele queria que ela respondesse as perguntas e pelo que Skeeter sabia, ele não era o tipo de pessoa que aceitava uma recusa, especialmente considerando o passado peculiar que tinham. Tudo começou com um incêndio no mundo trouxa, disse ela. Deve ter havido alguma notícia de que havia magia envolvida, porque os aurores foram enviados ao local. Eles devem ter trazido algo do incêndio criminoso, porque algo explodiu lá embaixo, e eu suspeito que tenha sido algo que eles trouxeram. Que se inclinou para a frente.
Não foi uma infiltração? Perguntou. Não parece. O gabinete de Aurores teria dito algo se houvesse uma prisão. Eles teriam tentado transferir as medidas de segurança defeituosas para outro departamento. Mas todo o departamento de segurança interna tem estado anormalmente mais silencioso, como se todos soubessem de algo que os outros não sabem, e ninguém quer abrir a boca. Kim recostou-se e seus pensamentos começaram a fervilhar. Os comensais da morte tinham enfiado uma bomba no prédio, bem debaixo do nariz de todos, e um objeto escondido. Se não era um homem-bomba comensal da morte, como aconteceu? Quem poderia saber disso, senhora Skeeter? Ele perguntou. Alguém alto o suficiente na hierarquia, mas nenhuma das pessoas com quem tentei falar quis me encontrar. E você não pôde usar seus métodos habituais, por quê? Eles são persistentes, Skeeter disparou. O departamento inteiro não parece ter a chave para a fonte da juventude. Entendo, Kim cantarolou antes de perguntar. Qual é a reação do ministro sobre isso? Alguma coisa nesse sentido. Skeeter balançou a cabeça. Kim suspirou e se acalmou. A informação era realmente curta. Até Skeeter sabia tão pouco. Mas ele havia descoberto algo novo, e era hora de assumir aquela pequena liderança e tentar descobrir mais. Kim se levantou da cadeira e disse, é só por enquanto, senhora Skeeter. Foi intrigante conversar com a senhora sobre isso, mas agora preciso ir. Levantou-se sem cerimônia, sem nenhuma palavra de advertência. Skeeter sabia o que aconteceria se ela tentasse usar o encontro para inventar outra história. E estava prestes a se afastar quando parou e encarou Skeeter. Mantenha contato, senhora Skeeter. Quem sabe quando alguém pode descobrir fatos interessantes. E quem melhor do que a senhora para escrever sobre eles? Quebra de cena. Sirius Black saiu de uma bomba de flúor e entrou no beco vertical. Já era noite, seu dia de trabalho havia terminado e com a explosão, tudo havia se transformado em uma onda pesada de coisas passando por cima dele, e aquela pancadaria o fez querer beber alguma coisa. Então, depois de um dia agitado, ele se aventurou em direção ao seu bar favorito no interior. Ele caminhou pela rua vazia sem medo. Parecia o lugar perfeito para ser assaltado, mas Sirius caminhava confiante e sem se importar. Será que algum assaltantezinho ousaria sequer respirar na frente dele? Enquanto ele pensava sobre o seu dia e sobre todo o peso que pairava sobre o escritório, uma voz distorcida chamou. Sirius Black. Ele olhou para trás e se ontem havia sido uma surpresa, esta era uma versão diferente. Não era por causa da voz distorcida. Claro, ela tinha um papel secundário, mas o que chocava todos os outros pensamentos em sua mente era a figura que o cobria da cabeça aos pés, encarando-o com profundos olhos violeta. Era o vigilante invisível. Capítulo 363. Sirius ficou parado, observando a figura vestida de preto por um instante. Sua varinha já estava em sua mão por instinto, pronto para a ação, mas levou um instante para registrar o que estava à sua frente. Você está louco? Sirius apontou sua varinha brilhante para Kim. Ou está querendo se render? Se for a segunda opção, então eu te acolherei com prazer aqui e agora. O que você acha? Quer entrar? Estamos reformando agora, então vai ser um pouco difícil, mas garanto que vou te colocar no melhor que tivermos. Kim teria rido de bom grado se não estivesse sob a máscara. Mas Noir não ria em nenhuma situação, então foi direto ao ponto. Sobre o ataque no ministério, qual é a posição do gabinete de Aurores? Como você e seu pessoal vão lidar com os comensais da morte agora? Sirius zombou, aproximando-se de Kim. O que você é, jornalista? Por que eu contaria uma coisa dessas para um criminoso como você? Quero saber a posição do ministério em relação a criminosos como os comensais da morte. O gabinete de Aurores vai ficar parado como covarde depois que os comensais da morte entraram na sua casa e a bombardearam? Se for assim, perderei todo o respeito que tenho pela sua profissão. Covardes? A voz de Sirius ficou fria como um túmulo. Você está nos chamando de covardes quando é você quem se esconde atrás dessa máscara? Como ousa dizer que não é ninguém? Ao contrário dos meus colegas do escritório, eu respeitava você por resgatar Amélia de Voldemort, mas pensar que eu estava respeitando alguém que não respeita. Kim estreitou os olhos por trás da máscara. Não me importa o que você pensa de mim, Sirius Black, disse Kim. Vá direto ao ponto. Qual é a posição dos Aurores em relação aos comensais da morte? Se não quer me contar, então diga, e eu vou embora. Você acha que eu vou deixar você ir embora assim? Sirius, sua varinha assumindo um brilho raivoso, que não acreditava que palavras fossem uma resposta apropriada. Então, ele recorreu ao que considerava uma resposta apropriada e incendiou seu mercado. As portas e janelas da rua solitária chacoalharam, e até a poeira no chão se ergueu. Eu não sou um sujeito fácil de lidar, disse Kim. Eu não queria que essa conversa chegasse a esse ponto. Mas se você quiser seguir esse caminho, eu vou até o fim de bom grado. Você não queria ir por aqui? O que você esperava que acontecesse entre um Auror e um assassino procurado? Perguntou Sirius. Uma conversa culta. Uma conversa culta com um cara que já tirou partes do corpo de pessoas? Tá. Tenha um pouco de vergonha. Kim percebeu que a conversa não levaria a lugar nenhum. Ele queria obter alguma informação, mas Sirius não parecia disposto a dá-la de bom grado. Ele poderia tirar isso da cabeça do Auror Sênior sem o consentimento dele. Mas isso era algo que ele queria evitar por causa da confusão que poderia se tornar e virar uma bola de neve. No momento, ele estava mais disposto a arriscar com o Auror Júnior, que poderia ou não ter a informação crucial que ele procurava. Isso foi uma perda de tempo, disse Kim e começou a recuar enquanto mantinha um olho em Sirius. Uma decisão sábia, pois Sirius imediatamente lançou um feitiço em Kim, que o bloqueou com um escudo e respondeu com um feitiço com muita magia. Sirius se moveu para bloqueá-lo com seu escudo e foi arremessado para trás quando o feitiço atingiu um escudo. Ufa! Um brilho azul surgiu ao redor de Sirius, e todo o impulso foi interrompido, parando. O Auror Sênior pousou no chão habilmente como se tivesse praticado 100 vezes.
Mas quando Sirius recuperou o equilíbrio, outro feitiço surgiu em sua visão periférica. Ele ergueu a varinha, e um rápido feitiço de escudo bloqueou o ataque, mas Sirius foi lançado voando mais uma vez. O mesmo brilho azul do Arresto Momentum cortou o impulso de Sirius e o fez parar, com Sirius se manobrando fisicamente para pousar no chão. Pop! Sirius olhou para cima e viu a sola de uma bota de combate preta atingir seu ombro e jogá-lo no chão, fazendo seu corpo inteiro tremer. Mesmo nessa situação, a mente de Sirius trabalhava com perfeita calma e consciência da situação. Ele canalizou sua magia através de sua varinha, e uma cúpula se manifestou acima dele. Craque! Mas no segundo seguinte, a cúpula foi quebrada por um forte golpe contundente. Então Sirius viu a sola negra descer e desta vez, em vez de atingir seu ombro, pressionou seu peito e se chocou contra o chão. Pense bem antes de me chamar de imprestável, Sirius Black, disse Kim. Ele estendeu a mão enluvada, e a varinha de Sirius voou para a lateral da rua, em um canto sombreado, dificultando sua visualização. Não desejo mal a quem não merece. Você não merece enfrentar o mal que eu causo a quem merece. Eu ainda respeito os aurores, e o país não pode perder mais aurores, então vou deixá-lo. Então certifique-se de ficar aqui deitado como um bom menino. Ki lançou um feitiço de vibração leve através do corpo de Sirius, que não o machucou, mas o desorientou profundamente. Quando Sirius se recuperou do feitiço que sacudiu todas as partes do seu corpo, Kim se virou e já estava dobrando a esquina. Guerra! Kim parou e se virou para Sirius. Os aurores estão em guerra com os comensais da morte. Guerra! Isso sim é alguma coisa, pensou Kim. Ele não sabia o que significava guerra no contexto dos aurores. Eles poderiam estar simplesmente iniciando uma caçada aos comensais da morte. Ou talvez fosse mais como vingar seus mortos. Mas fosse o que fosse, Kim sabia que aquele era o advento do que era chamado no cânone de Segunda Guerra Bruxa. Kui disse, Sirius Black, disse Kim. Guerras só causam danos a todos os envolvidos. Fique vivo. O mundo precisa de mais pessoas como você. Depois de trocar algumas palavras agradáveis, ele virou a esquina e aparatou, deixando para trás um Sirius Black relativamente ileso. Kim deixou Pat Noir cair na cama e se sentou de costas ao lado dela. Guerra, ele diz, murmurou Kim. Ele esperava grandes notícias hoje, e o que ouviu era exatamente o que ele esperava. E isso lhe trouxe um certo nervosismo e um pouco de ansiedade. Como ele havia dito a Sirius, guerras não trazem bem a ninguém envolvido. Houve destruição, perda de vidas e angústia em todo o espectro de emoções. Guerra, Kim murmurou novamente. Já estava aqui. Kim sabia que chegaria mais cedo ou mais tarde, mas agora que estava aqui, parecia que não havia tempo suficiente para se preparar. Havia coisas que ele vinha preparando há muito tempo, e elas ainda não estavam completas. Principalmente a parte principal da qual tudo depende. Sua mão foi até a corrente em volta do pescoço, onde estava a pedra da ressurreição. Ele não tivera tempo suficiente para trabalhar nela e desejava desesperadamente tê-la encontrado antes. Mas não adiantava reclamar. Tudo o que ele podia fazer era acelerar seus planos e torcer para que tivessem progredido o suficiente para dar certo. Kim se levantou da cama, pegou Pat Noir e desceu as escadas da mala. Se ele quisesse que seus planos andassem mais rápido, ele precisava se esforçar para que isso acontecesse. Quebra de cena. A porta se abriu e Sirius entrou no quarto o mais silenciosamente possível. Você está atrasado, Auror Black. Sirius pareceu um pouco envergonhado ao olhar para a mesa de pessoas importantes sentadas na mesma mesa. O ministro da magia, Amélia Bones. Chefe do DMLE, Rufus Cringior. Chefe dos Aurores, Gavain Robards. Assistente de golpe de cabeça, Cillian Pai, entre muitos outros funcionários importantes do DMLE. E Sirius chegou atrasado àquela reunião. Desculpe, disse Sirius a Cringior. Encontrei 2 grupos de bêbados brigando na rua por causa de quadribol, criando problemas para todo mundo. Não havia nenhum júnior por perto, então tive que cuidar disso. Ele sentou-se em uma cadeira perto das paredes da sala. Bem-vindos à reunião, sussurrou James Potter enquanto se inclinava na direção de Sirius. Não comece, suspirou Sirius. Você realmente encontrou pessoas na rua? Não, eu conheci o vigilante invisível, disse Sirius. Ele me jogou no chão antes de mim. Cheguei atrasado por causa disso. James tentou conter o riso, mas ele escapou, atraindo olhares de todos os lugares da sala. Há algo engraçado que você ache, Auror Potter? Perguntou Amélia. Não, nada, ministro, disse James apressadamente com uma expressão séria. Depois de se certificar de que ninguém estava olhando para ele, sussurrou para Sirius. Sério, o que aconteceu? Conheci o vigilante invisível. Você conheceu uma garota e perdeu a noção do tempo. Encontrei o vigilante invisível. Ele me perguntou o que tinha acontecido. Começamos a brigar. Ele quase me derrubou no chão, quase. Concordamos que eu poderia ter vencido se ele não tivesse me derrubado e depois nos separamos como cavalheiros educados. James quis zombar, mas o riso morreu na garganta quando olhou para Sirius. O sorriso desapareceu do seu rosto e ele agarrou o braço de Sirius. Sério? Como isso aconteceu? O que aconteceu? Sirius assentiu. Você está bem, certo? Perguntou James. Sim, estou bem, suspirou Sirius. Houve um silêncio antes de ele dizer. Ele era forte. O que? Ele era forte. Fiz questão de carregar bastante meu escudo, mas mesmo assim fui jogado para longe. E sabe de uma coisa? Ele me jogou para longe 2 vezes. Também não consegui me adaptar na segunda vez. Era como se houvesse um abismo de poder que eu não conseguia cobrir. O que você disse a ele? Nada demais, mas ele não me matou. Então eu só disse que estávamos entrando em guerra. Você fez o quê? Isso não deveria sair. O que acontece se Cringior e Bones rejeitarem a proposta de Robards?
Como se isso fosse impedi-lo. Eu sei que não vai acontecer, e é por isso que temos que manter isso em segredo. Você não deveria ter contado a ele mesmo que isso aconteça. Os dois pararam de conversar quando Amélia se levantou junto com os outros figurões. Eu ouvi o que o chefe Scringior e o chefe Aurore Robards do DMLE tinham a dizer. E dadas as circunstâncias, tomei uma decisão. Amélia olhou ao redor da sala e falou após uma pausa. Estamos entrando em guerra com os comensais da morte. Esta será uma operação cobiçada, então o que quer que discutamos aqui daqui para frente não deve ser discutido lá fora. Sirius olhou para James. Bem, aí está. Não está tão ruim quanto antes, está? James abriu e fechou a boca antes de fechá-la e olhou para frente, sua expressão coberta de choque. Capítulo 364. Se havia algo que trazia alegria à comunidade mágica das Ilhas Britânicas, era o esporte mágico do quadribol. Se alguém saísse à procura, encontraria um fã de quadribol antes mesmo de sair de casa. O esporte singular havia elevado o nível de religiosidade na vida de pessoas que amavam jogar, conversar e assistir ao esporte com mais paixão do que qualquer outra coisa em suas vidas. O esporte era quase como uma droga. As pessoas não se cansavam de voos em alta velocidade, altas chances de colisões e da promessa garantida de emoção e entusiasmo. As partidas internacionais com seleções nacionais eram eventos pelos quais as pessoas tinham grande apego e grande entusiasmo, mas não eram suficientes. As pessoas queriam mais quadribol. Para suprir essa demanda quase insaciável, ligas regionais de quadribol foram criadas, não apenas dando às pessoas a chance de se divertir mais com o quadribol, mas também permitindo que mais jogadores jogassem e ganhassem a vida com isso. E uma necessidade tão urgente foi atendida, e era inevitável que desse lucro, e quando as coisas davam lucro, os donos delas queriam ganhar dinheiro. Assim, os negócios das ligas regionais e dos times esportivos cresceram a ponto de se tornarem nomes conhecidos. As pessoas se reuniam no estádio a cada jogo para apoiar seus times e passar uma noite de diversão no quadribol, repleta de gritos, berros, bebida e comida típica do estádio. Mesmo em Hogwarts, as pessoas acompanhavam o jogo pelos comentários no rádio mágico. Em todas as noites de jogo, as pessoas se reuniam na sala comunal para sintonizar e se divertir em comunidade. E hoje, quem tinha ido a um desses jogos? Sentou-se em sua cadeira no camarote VIP, situado na localização privilegiada do estádio, com seu grande copo de chá gelado. Ele estava na altura ideal e conseguia assistir à ação sem forçar o pescoço. Ao contrário da maioria das pessoas neste país, que não era um grande fã do jogo. Ele só tinha ido a alguns jogos na vida, e embora a energia das pessoas no estádio fosse agradável e uma experiência única ao usar legilimência nelas, o jogo em si não empolgava Kim. Mas hoje foi uma ocasião especial. Hoje, na Liga Britânica e Irlandesa de Quadribol, Puddlemore United x a Plebe Arrows, Ed Carmichael estava fazendo sua estreia profissional como parte do Puddlemore United, clube que atua desde 1163, o mais antigo clube de quadribol inglês, que não conseguia esconder o sorriso. Ed não deveria estrear naquele dia. Um jovem atleta como Ed, sem experiência profissional prévia, não jogaria na primeira divisão. Em vez disso, eles acumulariam experiência em uma liga secundária, jogando em um time júnior do clube. Quando mostrasse resultados, seria convocado para jogar no grande cenário. Mas Ed era Ed, que não sabia o que fazia, mas Ed, de alguma forma, convencer a diretoria a deixá-lo jogar. Em um esporte em que o time tinha apenas 7 jogadores, era um risco considerável substituir um titular por um novato recém-saído da faculdade. Mas Ed conseguirá. Puddlemore deve estar realmente desesperado para ter um garoto jogando. Eles estão caindo há anos. Vão ser eliminados pelos malditos Arrows, disse alguém sentado ao lado de Kim na cabine VIP. O Puddlemore United era uma franquia de sucesso há séculos. Mesmo agora, ocupava o segundo lugar no ranking da temporada. Infelizmente, o time não conseguiu mostrar resultados onde mais importava. O clube havia entrado em uma longa seca de títulos que parecia não ter fim. O time mais antigo já havia caído para a terceira posição no ranking de mais títulos conquistados por um clube. Como o time ainda era forte e bem-sucedido, os fãs leais de longa data o apoiavam de todo o coração. Mas havia sofrido uma ligeira queda na atração de sangue novo e mais jovem para o time, que encarou o velho e ergueu o dedo indicador, deitado contra o braço da cadeira, e silenciosa e sorrateiramente lançou um feitiço. O velho sentiria sede, não importa o quanto bebesse nas próximas 24 horas. Uma buzina alta marcou a entrada dos jogadores. Kim se levantou e encostou-se na grade para ver o Puddlemore United entrar em campo, vestido com um uniforme azul marinho estampado com 2 juncos dourados cruzados. Seu sorriso se abriu quando avistou Ed, voando atrás de todos, mas aplicando o que aprenderá para causar uma primeira impressão positiva. Ou a versão da primeira impressão positiva em que Ed acreditava. Logo após o primeiro apito do jogo, ele mostrou o artilheiro de outro time na tentativa de pegar a goles. Bem, essa é a imagem que ele quer, sorriu Kim. Kim sentiu alguém se sentar ao seu lado. Desviou o olhar do jogo para olhar brevemente para o homem. Por um segundo, sua mente não captou quem ele estava olhando, e ele voltou a se concentrar no jogo, mas então a ficha caiu, e ele se virou para olhar o homem de verdade. O homem pareceu notar o olhar de Kim e olhou para ele. Boa noite, disse o homem e se apresentou. Rufus Scringior, Aurore e um torcedor dos Arrows. Acho que eles vão derrotar Puddlemore hoje. Que apertou a mão de Scringior e respondeu. Kim West, fã de Puddlemore. É um prazer conhecê-lo, senhor Scringior. Discordo de você. Acho que Puddlemore vai acabar com Arrows. Ah, por que isso? Porque meu amigo está jogando e ele é muito talentoso. Seu amigo? É de Carmichael. O jovem artilheiro estreando. Você acha que um novato será bom o suficiente para contribuir significativamente para o jogo? Um novato, talvez não. Mas Ed é a mistura perfeita de talento e trabalho duro. Ele é especial.
Dê a ele alguns anos e ele estará superando todos os outros times da liga e além. E hoje vai marcar o início disso. Mesmo que seu amigo permaneça na liga secundária por alguns anos, ele ainda precisará de mais alguns anos para se equiparar aos melhores talentos e, se ele for o que você diz, levará mais alguns anos até que ele chegue ao topo. Liga secundária? Kim deu um sorriso irônico. Não tem como Ed descer para uma liga secundária, apontou para o campo. Ele está experimentando o que é o cenário profissional de ponta e depois disso, vai se recusar a ter algo inferior. Essa oportunidade que ele criou para si mesmo, ele vai agarrar e nunca mais largar. Acima do campo, Ed voou com a bola e a lançou entre os dedos do goleiro e dentro do gol, marcando o primeiro gol profissional de Ed. Então o Sr. West Scringior continuou a conversa, mas em um tom diferente. Como o senhor está se sentindo ultimamente? Tem passado bem depois do sequestro? Kim tomou um gole de chá gelado com o canudo antes de falar. Obrigado por perguntar, Sr. Scringior. Felizmente estou bem. Não adiantava esconder que não sabia quem era Scringior. Tenho que agradecer por levar meus sequestradores à justiça. Seu departamento lidou com meu caso com muita rapidez. Nós nos esforçamos para tratar cada caso com cuidado e urgência. Ouvi dizer que seu avô anda ocupado ultimamente. Como ele está? E ouvi dizer que vocês vão entrar em guerra com os comensais da morte. Por que não me contam como andam as coisas? Scringior virou-se lentamente para Ki e lançou-lhe um olhar lento e severo. Como você sabia disso? Pessoas com a minha posição têm alguns privilégios, Sr. Scringior, mas devo dizer que estou adorando a direção que todos vocês estão tomando. Isso me dá grande confiança na capacidade do DMLE de nos proteger. Scringior desviou o olhar e suspirou. Ainda não está completo. Você quer dizer as sanções letais? Sim, as sanções letais. O ministro da magia e o DMLE não podiam simplesmente sancionar ações letais contra um grupo específico de pessoas. Tais medidas precisavam passar pela Suprema Corte para aprovação. A última vez que sanções letais foram impostas foi contra comensais da morte durante as guerras anteriores, lideradas por Barto Crouch Sr. Você acha que consegue reproduzir o que Bart Crouch Sr. conseguiu? Perguntou Kim. Neste momento não desejo que nada mais aconteça. Você precisará de apoio para isso. A facção sombria se oporá a você. Uma parte da facção da luz se oporá a você. A facção cinza pode ou não apoiá-lo. Se você quer que isso aconteça no cenário político atual, precisará de muito apoio. Você está insinuando alguma coisa? A multidão gritou em aplausos e os dois apanhadores correram atrás do pomo. Que Scringior assistiram ao jogo por um tempo antes de retomar a conversa. Talvez sim. Posso ajudar você a obter o apoio que precisa. Suponho que sim. Sim, posso. Posso dar acesso ao meu avô, e algo me diz que ele estará interessado em ouvir o que você tem a dizer. George West realmente apoiará nossa ação? Depende de você. Se você conseguir expor seu ponto de vista de forma clara e convincente, não há motivo para ele não te apoiar. Mas não espere nada além de apoio político. Se você tentar se exceder, ele vai te rejeitar, então tome cuidado com o que pede. Vou manter isso em mente. Que bom que você entendeu, disse Kim com os olhos no jogo. As coisas vão piorar muito daqui para frente, não é? Será? Quem sabe, este pode ser o último jogo de quadribol que veremos pessoalmente. Kim suspirou. Ed vai ficar puto se isso acontecer. É isso que você conclui disso? É isso que eu entendi. Agora, Sr. Scringior, eu adoraria conversar com o senhor, mas gostaria de assistir ao jogo. É por isso que vim aqui. Nada de conversa fiada da minha parte. Eu também gostaria disso. Pudlemore vai vencer. Aposto que o Arrows vai vencer. 10 galeões. Só 10? Perguntou o chefe do DMLE, com um salário bastante lucrativo. Eu estava pensando em algo como 100. Não é o dinheiro que torna as apostas divertidas. O dinheiro fará diferença se o valor fizer diferença para nós. São os direitos de se gabar e a satisfação de viver que tornam as apostas divertidas. Se você quer apostar dinheiro, que tal apostarmos metade do seu salário? Seria apropriado. Será um direito de se gabar e de satisfação. E 10 galeões. Foi Pudlemore quem venceu no final do jogo, com a captura do pomo, e pelos pontos marcados pelos Chazers, incluindo Ed, que apresentou números impressionantes para um novato. Depois de uma semana, foi anunciado que Ed não iria para a liga secundária e seria colocado como reserva do Pudlemore United, vindo do banco nos momentos finais do jogo. Kim ganhou seus 10 galeões e o direito de se gabar de ter vencido o chefe do DMLE em uma aposta, embora Scringior tenha sido quem saiu com o maior ganho naquele dia. Capítulo 365. Como muitas construções mágicas pertencentes a antigas famílias puro-sangue, a casa Crouch ficava no campo, longe das vilas não mágicas mais próximas. Construída em vastas terras privadas dessas famílias, mantendo-as longe do que consideravam indesejado. Voldemort olhava para o jardim da frente da propriedade de uma das janelas, que tinha jardins gêmeos nas laterais de uma trilha pavimentada que se estendia das portas da mansão até o portão da propriedade. Quando chegou à propriedade, os jardins estavam exuberantes com flores vibrantes e grama exuberante. Bem cuidados graças ao elfo doméstico cujo nome ele não se deu ao trabalho de perguntar, mas agora, o mesmo jardim havia murchado após a morte do zelador. A porta atrás dele se abriu com um rangido, mas ele não desviou o olhar da janela. Está tudo pronto, Augustus? Perguntou. Sim, meu senhor, disse Augustus Rockwood. Os preparativos estão concluídos, as equipes estão prontas para agir às suas ordens. Voldemort cantarolou. Você se preparou bem para hoje, Rockwood? Seu papel será muito importante hoje. Você pode acabar encontrando velhos amigos. Fiquem tranquilos. Meus velhos amigos não vão criar problemas hoje. A maioria deles não sabe manejar uma varinha em um duelo. Aqueles que sabem, estou pronto para lidar com eles. Os inomináveis do Departamento de Mistérios, para ser mais direto, eram pesquisadores que passavam a maior parte do tempo em laboratórios.
debruçado sobre suas pesquisas. Embora os Inomináveis fizessem descobertas substanciais em magia, muitos deles não eram proficientes em duelos. No entanto, havia uma seção dos Inomináveis que pesquisava as artes dos duelos, e esses Inomináveis eram um dos verdadeiros perigos dentro do Ministério. Afinal, Augustus Rockwood era um dos Inomináveis que estudava o domínio dos duelos com foco em magia como arma. Você sabia que me pediram para entrar no Departamento de Mistérios quando eu era jovem? Perguntou Voldemort. Rockwood não ficou surpreso, já que sabia como os Inomináveis recrutavam. Mas ficou muito intrigado com a imagem do Lorde das Trevas sendo convidado para se juntar aos Inomináveis ou mesmo possivelmente trabalhando na forca do Departamento de Mistérios. Voldemort continuou. Eu recusei naquele dia. Eu queria viajar e aprender magia em vez de ficar preso em um cubículo fazendo tarefas mundanas para que meus supostos superiores pudessem se concentrar em suas pesquisas. Ou pior, desperdiçar o tempo deles, e principalmente o meu, sem fazer nada. Rockwood sabia do que Voldemort estava falando. Ele já havia feito sua parte de trabalho pesado antes de poder se concentrar na pesquisa que escolhera. E ele não conseguia nem imaginar Voldemort fazendo o mesmo trabalho pesado. Quando começa a sessão do Wizengamot? Perguntou Voldemort. Em cerca de 1 hora, meu senhor, respondeu Rockwood. O projeto de lei para o uso de ação letal contra meus comensais da morte, disse Voldemort, citando o tópico da discussão na Suprema Corte. Ainda me lembro de você contando quantos problemas isso causou aos nossos tropos da última vez. Eu deveria ter matado Bartemil Sênior antes que ele causasse aqueles problemas incômodos. Cometi o erro de não ter feito isso da última vez. Mas desta vez, vamos conscientizá-los do que estão prestes a enfrentar. Se me permite falar algo, meu senhor. Voldemort cantarolou, o que Rockwood interpretou como um sinal para continuar. Se prosseguirmos com isso, isso não influenciaria o voto a favor da implementação de ações letais. Isso criaria problemas, especialmente com Robards e Scrimgeour liderando o atual DMLE. Até a Bonis tem sua origem no DMLE. Ela seria mais sensível a sugestões contra nós. Como você acha que a votação ocorreria se não prosseguíssemos hoje? Perguntou Voldemort. De acordo com o que Rivers apurou, o projeto de lei será aprovado hoje, disse Rockwood. Rivers Locke, o mestre espião residente, havia sondado o ministério usando sua rede de novelus acionites e concluiu que seria aprovado hoje. Ele também disse que há rumores de que George West apoiaria o projeto de lei. Então vocês devem entender que o que quer que façamos hoje não fará diferença. E se não vai fazer diferença, por que não tirar o melhor proveito da situação? Voldemort virou-se para Rockwood e continuou. Reúnam todos, eu os abordarei antes de partirmos. Se todos os outros querem guerra, que nós os inflijamos. Quebra de cena. Se todos pudessem se sentar, poderíamos começar esta reunião, disse Dumbledore, o bruxo-chefe do Wizengamot. Ele percorreu o salão circular com o olhar, observando aqueles que haviam herdado seus assentos familiares, aqueles que haviam sido eleitos e aqueles que os haviam recebido como parte de suas designações ministeriais. Observou também as pessoas divididas nas 3 facções principais, escuridão, luz e cinza, e uma facção menor do círculo do ministro. Os olhos de Dumbledore permaneceram fixos no círculo do ministro. Não era comum no cenário político de Wizengamot e das Ilhas Britânicas que os ministros tivessem sua própria facção. Quase sempre o ministro era apoiado por uma ou 2 facções principais, representando parte da população do país. O último ministro, Cornelius Fudge, foi inicialmente apoiado pela facção da Luz em seu primeiro mandato e pela facção das Trevas no segundo. Mas Amélia Bonis era uma exceção, pois não pertencia a nenhuma das facções. Ela tinha apoio de partes das facções da Luz e da Cinza, mas não apoiava exclusivamente nenhuma delas. Sua verdadeira influência vinha de seu trabalho e mandato no DMLE. Ela havia sido tão competente e realizado um trabalho tão bom durante um período em que o DMLE estava tendo dificuldade em encontrar candidatos que passassem pelos padrões de Auror e Mago de Ataque, mantendo a reputação de seu departamento tão limpa e bem-sucedida que seus índices de aprovação estavam altíssimos entre a população, mesmo sem o apoio explícito de nenhuma facção política. Dumbledore pigarreou, membros da Suprema Corte dos Bruxos. Hoje nos reunimos aqui para discutir um projeto de lei proposto pelo ministro Bonis em conjunto com o Departamento de Execução das Leis da Magia. Tenho certeza de que todos os envolvidos já têm uma cópia do rascunho e tiveram tempo de analisá-lo para entender o que ele implica. Agora, gostaria de passar a palavra ao chefe do Departamento de Educação Especial, Rufus Scrimgeour, para apresentar o projeto de lei à Suprema Corte dos Bruxos. Em meio ao burburinho, passos ecoaram enquanto Scrimgeour caminhava em direção ao poço da sala. Todos os olhares seguiram um homem que parecia equilibrado. Bastava olhar para ele para perceber que era isso que um Auror deveria ser. Scrimgeour caminhou até a mesa no centro e colocou alguns documentos no meio, e o homem demorou para se arrumar como se o outro não existisse. Membros da Suprema Corte, ele começou, hoje nos reunimos aqui para discutir uma solução para o problema que aflige nosso país e todas as pessoas que vivem nele. Ele se virou para a facção das trevas enquanto dizia a última parte. Não é segredo que o Lorde das Trevas, disse ele, e as pessoas se endireitaram, e seus comensais da morte se levantaram novamente. Eles voltaram aos seus hábitos aterrorizantes dos tempos de guerra. Nos últimos meses, o DMLE apreendeu muitos comensais da morte, que foram condenados a Azkaban. Mas em nenhuma ocasião os comensais da morte deixaram de tentar resgatar seus compatriotas, chegando a atacar os guardas aurores que escoltavam os prisioneiros. Houve muitos outros incidentes em que os suspeitos do DMLE foram causados pelos comensais da morte. E recentemente os comensais da morte atacaram diretamente o próprio ministério, enviando um explosivo que todos sabem ter causado muitos danos. Naquele único incidente, eles não apenas ameaçaram a vida de todos na sede e tantos documentos importantes, como também arriscaram violar o estatuto
Instituto Internacional de Sigilo e Magia, o que colocaria em risco não apenas a vida dos bruxos em nosso país, mas em todo o mundo. Quando a população de um país descobrisse a existência da população mágica, era apenas uma questão de tempo até que os outros países descobrissem. A doença se espalharia como uma pandemia, e a vida de muitas pessoas estaria em risco sem nada para elas. Isso traria o julgamento sobre os mágicos das Ilhas Britânicas e naqueles tempos de turbulência, ninguém estaria disposto a ajudá-los. Portanto, em nome do gabinete do ministro e do Departamento de Execução das Leis da Magia, proponho que seja permitida a ação letal contra os Comensais da Morte. Como na última guerra, proponho que as imperdoáveis sejam usadas contra os Comensais da Morte e, em caso de preocupação, que aurores e magos de ataque sejam autorizados a executar os Comensais da Morte. Havia um clima pesado no ar. Muita conversa surgiu na sala, fazendo as pessoas. Dumbledore ergueu a varinha e disparou explosões inofensivas, fazendo com que todos se calassem. Se alguém quiser questionar o chefe de departamento Scrimgeour, por favor, levante a mão, disse ele. Parecia que muitas pessoas tinham perguntas, pois todas levantaram as mãos. Havia uma razão para Dumbledore ter permanecido na posição de chefe bruxo por tanto tempo, sem deixar que ninguém tivesse a chance de substituí-lo. O chefe bruxo era responsável por facilitar qualquer discussão que acontecesse na Suprema Corte dos Bruxos, e cabia inteiramente a Dumbledore decidir quem ele daria a chance de falar e em que ordem. Em grande parte, ele decidia como a discussão prosseguiria. Neste momento, se ele permitisse que alguém da facção negra fosse o primeiro, o tom da conversa se tornaria um questionamento ofensivo, tentando minar o projeto de lei com o objetivo de descartá-lo por completo. Mas ao mesmo tempo, se ele o entregasse à facção cinza, Dumbledore tinha certeza de que eles iniciariam uma conversa em apoio ao projeto, já que uma discórdia dessa magnitude era terrível para os negócios. E se ele desse uma chance à facção da luz? Dumbledore olhou para onde a facção da luz estava sentada com uma expressão complicada nos olhos. Desde que revelar a verdade sobre a situação de Harry, perderá a confiança de alguns membros influentes da facção, e com ela de muitas pessoas que não sabiam a verdade, mas eram seguidores dessas pessoas influentes. Ele não tinha certeza do que aconteceria se desse uma chance à facção da luz. Enquanto ele ponderava a quem dar uma chance, um tremor repentino percorreu a sala. Foi tão violento que muitas pessoas se mexeram de seus assentos, e fileiras inteiras de cadeiras se moveram vários centímetros. Até Dumbledore teve que se agarrar à cadeira para não cair devido ao tremor violento. Dumbledore até ouviu alguém, provavelmente um auror, gritar, de novo. Os olhos de Dumbledore se voltaram diretamente para os membros da facção das trevas, e ele começou a vasculhar as pessoas em busca de pessoas que estivessem agindo de forma estranha. Ele notou pessoas que estavam estranhamente calmas naquela situação, especialmente considerando que um incidente semelhante havia ocorrido muito recentemente. Ele agarrou a varinha e deixou a magia fluir enquanto a magia mental da legilimência disparava como uma flecha de um arco retesado, perfurando a defesa vergonhosamente frágil das pessoas que agiam de forma estranha. Dumbledore começou a vasculhar as memórias deles, e foi então que descobriu o motivo do choque repentino. Ele imediatamente se levantou em choque e correu em direção à porta da sala da Suprema Corte. Antes de sair, falou em tom de comando. Comigo. E mesmo aqueles que discordavam de Dumbledore sabiam que ele falava sério e que não deveriam duvidar de suas ordens. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 366. Dumbledore saiu correndo de Wizengamot em meio às pessoas que o chamavam, algumas furiosas, outras preocupadas, mas ele ignorou as vozes e correu para onde podia ouvir explosões e gritos. O que ele vira dentro das mentes era apenas um vislumbre, apenas uma pequena conversa entre pessoas falando sobre as fofocas que ouviram de seus colegas no círculo dos Comensais da Morte. Mas foi o suficiente para disparar alarmes em sua mente, e conforme as explosões ficavam mais altas, a sensação de peso no fundo de seu coração começou a ficar mais forte a cada segundo. Ele ouvia os passos de várias pessoas atrás de si. Entre elas, James Potter correu para o seu lado. Dumbledore, o que está acontecendo? Perguntou o homem com quem ele estava tendo dificuldades. Comensais da Morte estão atacando o ministério, disse Dumbledore sombriamente. Eles estão fazendo o quê? Perguntou outra voz que Dumbledore identificou como Sirius Black. Por que fariam isso? Não é óbvio, zombou James. Por causa da conta de hoje. Dumbledore se virou para olhar para trás por um instante e observar o número de pessoas que o haviam seguido para fora de Wizengamot. Muitos da facção da Luz, a maioria da Ordem da Fênix, o haviam seguido. E ouvir a breve troca de palavras entre eles fez seus pensamentos se complicarem momentaneamente. Uma parte substancial da facção da Luz apoiava o projeto de lei de hoje e queria uma ação letal contra os Comensais da Morte. Ele próprio não se opunha a tais ações, sabendo que era a necessidade da guerra, mas também sabia que muitos aguardavam essas sanções com olhos zelosos. Isso o preocupava. Ele podia prever um futuro próximo em que aurores e magos de ataque começariam ativamente a procurar encontros com Comensais da Morte para derrubá-los. E era inevitável que algumas pessoas se ferissem e, pior, perdessem a vida em tais buscas. Ele hesitava em deixar o projeto de lei ser aprovado em seu estágio atual, que carecia de algumas restrições cruciais e muito necessárias. Ele conseguia ver os Robards e Scrimgeour seguindo atrás, seguidos por um grupo de aurores. Isso por si só o preocupava. Se antes ele conseguia influenciar algumas restrições, depois disso, não haveria a mínima chance de fazer sugestões que protegessem o sangue desnecessário de ser derramado. Sangue bom de ser derramado. Dumbledore. Ele se virou e viu que Scrimgeour havia se aproximado. Se você tivesse a gentileza de compartilhar algo com este humilde chefe do DMLE, eu seria eternamente grato à sua nobre figura. Não precisa ficar assim, Scrimgeour, disse Dumbledore. Como você já devia imaginar, os Comensais da Morte atacaram o ministério. Como antes. Dumbledore balançou a cabeça.
Não como antes. Eles vieram pessoalmente desta vez. Embora não pudesse ver, Dumbledore sabia que Scringeour o estava fuzilando com os olhos. Ele não deveria saber de nada sobre o incidente da bomba com os Comensais da Morte. Espero que você já tenha alertado todos os aurores e os magos de ataque. Pedi reforços, disse Scringeour, mas Dumbledore ouviu Scringeour dizer algo a um auror ao lado dele, que se afastou do grupo. A situação é realmente tão grave, concluiu Scringeour. É sim. Eles estão no átrio principal com pessoas inocentes em perigo. Eles certamente devem ter feito reféns, então é imperativo que procedamos com cautela. Sim. Terei uma equipe de aurores treinada em situações com reféns, pronta para ser mobilizada. Eles garantirão que os reféns saiam em segurança, sem dar aos Comensais da Morte a chance de mover um dedo? Não, eu cuido disso. Seu pessoal pode vir depois de mim. Os olhos de Scringeour ficaram frios. Dumbledore, não ultrapasse seus limites. Se fosse qualquer outra situação, eu não teria sugerido algo assim, mas está a melhor linha de ação nesta situação. E por que isso? Porque o próprio Voldemort está lá fora. Todos que seguiam Dumbledore congelaram como se tivessem sido atingidos por um feitiço de amarração corporal. Todos hesitaram, pararam e ficaram vários passos atrás de Dumbledore, que nem olhou para trás. Alguns de vocês estiveram lá durante a última guerra e sabem o perigo de situações em que a vida e a morte são separadas por uma linha muito tênue. Um único erro e tudo pode acabar, mas deixe-me avisá-los. Voldemort nunca mostrou seus verdadeiros poderes na última guerra, então, quaisquer imaginações que vocês tenham sobre o poder dele, joguem-nas fora. E estejam prontos para qualquer coisa que vocês achem possível com magia e então vão além disso. Ele não queria incutir medo em seus corações, mas era necessário que soubessem contra o que estavam lutando. Era melhor serem cautelosos, até mesmo covardes, do que imprudentes. Deixe-me lidar com Voldemort, mas fique de olho em ataques aleatórios, alertou Dumbledore ao chegarem ao átrio. Agora, senhoras e senhores, preparem suas varinhas e sua magia. É hora de mostrar que a justiça sempre prevalece. Dumbledore entrou no átrio com a varinha das varinhas confortavelmente em sua mão, como se fosse parte de seu braço. Respirou fundo e sentiu uma densa magia estranha inundá-lo, como se tivesse sido mergulhado em uma piscina profunda com água viscosa. Dumbledore sabia exatamente o que era. Ele vinha sentindo desde que chegará ao alcance da fonte. Ele olhou na direção da referida fonte e encontrou a figura familiar, de pé, em vestes negras esvoaçantes. A pele pálida, as feições serpentinas e os olhos vermelhos eram exatamente como da última vez que os vira, no mesmo átrio em que estavam. Seus olhares se encontraram, e duas ondas de magia irromperam, uma de cada vez, e colidiram uma com a outra, causando arrepios na espinha das pessoas enquanto seus corpos sentiam a densa presença da magia. Dumbledore não perdeu tempo e vasculhou o átrio do ministério. Como esperava, havia muitos reféns ao alcance do Comensal da Morte. Dumbledore, no entanto, já esperava por isso e se preparou. Um grande grupo de pessoas estava no chão, amontoadas em grupos com olhares de terror. Havia Comensais da Morte parados ao redor, com as varinhas apontadas para cima. Ele podia ver homens, mulheres, crianças e até idosos na multidão de pessoas assustadas. Dumbledore ergueu a varinha como maestro de orquestra e lançou uma ampla onda de magia que atingiu todos os cantos do átrio. A magia se espalhou rapidamente e afetou dezenas de Comensais da Morte, fazendo-os sentir um arrepio imediatamente seguido por um calor intenso que torturava cada célula de seus corpos. Agora, Dumbledore gritou uma ordem para as pessoas atrás dele, que também pareciam paralisadas por um segundo com a demonstração de poder de Dumbledore. Os aurores e os membros da Ordem da Fênix se moveram sob o comando de Dumbledore e lançaram um ataque contra os Comensais da Morte, que estavam atrasados. Jogue bonito, Dumbledore. A voz inerentemente fria ecoou no átrio. Por que você me ignoraria para brincar com os outros quando estou aqui? Voldemort acenou com a varinha, e os Comensais da Morte sentiram a magia áspera se esvair de seus corpos. Sem nada os detendo, eles começaram um contra-ataque contra os aurores que estavam em menor número. Dumbledore não falou com Voldemort e voltou a tecer magia. A ponta da varinha das varinhas brilhou em dourado enquanto múltiplos fios de magia voavam em direção aos grupos de pessoas e se derramavam sobre cúpulas protetoras para protegê-los de se tornarem vítimas do fogo cruzado entre os Comensais da Morte e os aurores. Proteger mais de 100 pessoas sozinho, de forma rápida e eficaz, só poderia ser alcançado por outra pessoa que não Dumbledore. E essa pessoa estava presente na sala e não tinha a menor intenção de levantar sua varinha pela causa da boa ajuda. Voldemort levantou sua varinha em direção aos reféns mais próximos e lançou um feitiço negro e carregado contra eles, sem piedade, e fez isso sem um pingo de emoção no rosto, como se isso fosse uma norma na vida, sem um único resquício de remorso no rosto. Dumbledore fez seu movimento e lançou uma rajada de magia na cúpula que Voldemort mirou. Tolos, zombou Voldemort enquanto subitamente erguia sua varinha em direção a Dumbledore e entoava, Avada Kedavra. O assustador raio verde disparou em direção a Dumbledore com a única intenção de tirar uma vida. Dumbledore imediatamente abandonou a outra magia. Em vez disso, ele levantou um bloco de mármore do chão e se protegeu contra as maldições assassinas que certamente matariam. Voldemort não pareceu incomodado, abaixou a varinha e a apontou novamente para outro grupo de pessoas. Dumbledore atacou novamente a cúpula protetora, e mais uma vez Voldemort lançou um feitiço ao ver aquilo, e desta vez Dumbledore só conseguiu reagir no último segundo. Essas pessoas aqui são a sua fraqueza, Dumbledore. Voldemort riu. E porque são a sua fraqueza, são a minha força. Não seja tão confiante, Tom. Dumbledore retrucou. Porque desde a última vez que nos encontramos, você foi forçado a partir em um estado não tão bom assim. Então fique tranquilo, não vai mudar nada desde a última vez. Voldemort riu friamente, e sua voz ecoou por todos os lados, mesmo acima da alta troca de feitiços. É mesmo, então vamos testar se é verdade.
Uma dúzia de esferas escuras e lamacentas se manifestaram no ar, todas estrategicamente posicionadas acima dos grupos de reféns. Os olhos de Dumbledore se estreitaram ao sentir o poder da magia de Voldemort. Isso foi o suficiente para perfurar seu escudo e matar todos nas proximidades, incluindo os comensais da morte de Voldemort. Dumbledore imediatamente despejou sua magia nas cúpulas protetoras enquanto Voldemort deixava as esferas caírem com um sorriso cruel no rosto. Todo o foco de Dumbledore se voltou para a proteção. Ele ainda poderia sobreviver, mas estava claro que se não protegesse o refém, não haveria derramamento de sangue, pois tudo teria evaporado. Bum! Houve uma grande explosão. Todos pararam e se viraram enquanto as esferas desapareciam no nada. Seus olhos estavam fixos em Voldemort, que estava com a cabeça baixa. As esferas não causaram a explosão, mas o que quer que a tenha causado, deixou para trás um rastro de fumaça da defesa de Voldemort. Voldemort virou lentamente a cabeça em direção ao agressor e viu uma figura familiar, vestida totalmente de preto da cabeça aos pés, com 2 feitiços ameaçadores pairando em seus olhos. O vigilante invisível chegou ao local. Capítulo 367. Vou para a América por alguns dias, disse Kim enquanto se sentava em frente a George no escritório deste. Por que? Perguntou George, sem olhar para a carta que estava lendo. Preciso me encontrar com o corretor sobre meu investimento. Ele tem me enviado relatórios regulares, e acho que está na hora de conversar com ele para decidir meus próximos passos. Por que a América? Chame-o para Basileia. Seria muito mais fácil para você e para todos manter Helena Berenberg presente na reunião. Desta vez, vou conhecer a equipe do broker. Ele é responsável por boa parte do meu dinheiro, então é natural que eu conheça as pessoas que estão lidando com isso. E levar toda a equipe dele dos Estados Unidos para a Suíça vai custar uma fortuna em chave de portal que nem ele nem eu estamos dispostos a pagar. É melhor eu ir aos escritórios deles. George cantarolou. Quando você vai? Perguntou. Assim que meus preparativos de viagem estiverem prontos. Você falou com Elliot? Eu vou hoje. Quanto tempo você vai ficar? 3 dias. George assentiu e abriu outra carta, que interpretou a falta de oposição como um sinal de afirmação. Então levantou-se e saiu, deixando George com seu trabalho. Quebra de cena. Kim saiu do tecido espacial e deixou para trás as luzes estroboscópicas do arco-íris, pousando de pé, sentindo uma leve tontura que passou quase instantaneamente. Olhou ao redor e se viu em uma sala elegante e bem decorada, com interiores de alta classe. Bem-vindo, Sr. West, ouviu uma voz melodiosa. Kim se virou para uma loira deslumbrante parada na porta do quarto. Bem-vindo aos Estados Unidos da América, disse ela. No primeiro dia de sua estadia na América, Kim foi imediatamente ao restaurante de Abraham e almoçou com Lia, que estava no país. Por que você está aqui? Perguntou Lia. Para o trabalho, disse Kim, comendo um estranho prato de frutos do mar. Preciso cuidar dos meus investimentos não mágicos. Conheça o corretor e sua equipe. Ele apontou para o telhado. Também preciso conversar com o síndico sobre o estado do prédio, os inquilinos e seus contratos de aluguel. E tem o galpão que comprei da última vez que estive aqui. Preciso ir lá para tirar as medidas e começar a planejar o empreendimento que eu tinha em mente. Nossa, você está ocupada, disse Lia, saboreando a refeição. Vamos sair para algum lugar hoje antes que você fique toda ocupada com o trabalho. Não, você está aqui para passar um tempo com o Abraham. Tenho certeza de que você tem seus próprios planos. Não quero estragá-los. Além disso, a reunião com o síndico do prédio é hoje, então tenho que comparecer. Não sei quanto tempo passarei com o broker e sua equipe amanhã, então vou visitar o armazém hoje mesmo. Mas você vai ficar aqui por 3 dias, certo? O que você vai fazer no último dia? Divertir-me no país dos sonhos, é claro. No segundo dia de sua estadia na América, Kim acordou cedo e se preparou para visitar o corretor em seu escritório. Kim. Ele se virou e viu o homem barulhento. Cabelo encerado, barba bem aparada, pele naturalmente bronzeada, terno azul sob medida e um relógio caro no pulso. O homem entrou na sala de reuniões, conferências e deu um abraço caloroso em Kim. Bem-vindo ao meu escritório, sorriu o corretor, Jerome Walker. Minha equipe e eu estávamos esperando ansiosamente sua chegada. Também estou ansioso por esta reunião, Kim sorriu de forma semelhante. O corretor conduziu Kim por seu escritório, que parecia o de uma startup. O lugar não transmitia um clima formal, dada a sua arquitetura. Havia uma área gramada no meio do escritório, com grama natural, e Kim notou as toalhas de piquenique sobre a greengrass. Havia até um conjunto de balanços largos com pastas de trabalho em manilha sobre eles. Somos uma equipe pequena, mas escolhi cada um deles com cuidado. Cada um deles é habilidoso e competente no que faz e é metade do motivo do meu sucesso, disse o corretor. Você vai gostar deles. Espero que sim, Kim riu baixinho. Quem sabe, talvez eu roube algumas de você. O corretor riu. Você pode tentar, claro. Mas eu os pago muito bem, pois eles me rendem dinheiro. Quanto mais eles me rendem, mais eles recebem. É um ciclo contínuo. Eles ficaram encantados quando eu te conquistei como cliente. Se eles aprenderam com você, tenho certeza de que entenderão o que posso lhes oferecer. O corretor riu novamente, aparentemente despreocupado. Veremos isso, disse ele ao chegarem à sala de reuniões. Ele pegou a maçaneta e sorriu para Kim. Por enquanto, vamos fazer todo mundo ganhar dinheiro. Na noite do segundo dia de sua estadia, Kim fez as malas e foi até uma pequena colina nos limites da cidade. Ele olhou ao redor da floresta e notou a ausência de qualquer tipo de magia nos arredores.
Seja em casa ou nos Estados Unidos, a cidade sempre tinha algum tipo de rede mágica que a envolvia por inteiro. A rede mágica tinha funções como facilitar o rastreamento usado para detectar magia de menores, e nos Estados Unidos, a rede mágica que cobria toda a cidade tinha outra função, detectar chaves de portal. O que era um problema para Kim. Ele tirou uma pequena pirâmide de aço do bolso e sentiu o peso na mão. A pirâmide, do tamanho de uma palma, exalava uma suave onda de magia que puxava os fios espaciais ao redor. Era uma chave de portal. Uma chave de portal muito pessoal e muito ilegal. Adoraria experimentar a aparição intercontinental, murmurou Kim enquanto pegava sua mala do chão. Desde o ano anterior, quando aprenderá magia espacial, sua habilidade com aparatação havia aumentado exponencialmente. Ele conseguia aparatar através do país sem problemas, e até mesmo aparatar através de continentes era possível a distâncias de referência. Mas Kim ainda não havia testado a aparatação intercontinental, mas estava confiante de que conseguiria se tentasse. Mas agora não era o momento de testar isso. Ele precisava ter todos os órgãos do seu corpo intactos para o que estava por vir, talvez na viagem de volta. Kim agarrou a pirâmide de aço e ativou a magia que o levou através do oceano até a pequena nação insular de onde ele veio. Na manhã do terceiro dia de sua suposta estadia, Kim saiu da mala vestido todo de preto, com o terno Noir, da cabeça aos pés. Esticou os braços, observando a luz do sol que se filtrava pelas folhas da copa da floresta. Ele havia acordado de um sono muito agradável. Sua mente, corpo e alma estavam em ótima forma, algo de que ele poderia estar precisando muito hoje. Ele pegou o relógio de bolso e olhou as horas. Era hora de ir. Ele deu um tapinha na parte do peito e no traje Noir, e ele se transformou em um traje feito de um material de qualidade inferior, que normalmente Kim não tocaria. Muito menos vestiria, mas que hoje ele tinha que vestir. Porque embora Kim não usasse, John usava exatamente esse tipo de terno. Os músculos de Kim por todo o corpo começaram a se contrair e ter espasmos enquanto os ossos, a estrutura muscular e as propriedades de sua pele começaram a mudar. E logo Kim se foi, e em seu lugar surgiu alguém chamado John, apenas John. John estava na fila para entrar no átrio do ministério. Ele avançou lentamente pela fila e finalmente chegou à frente. Deparou-se com um alto-falante pontilhado na parede com uma abertura embaixo. Uma mulher monótona o cumprimentou. Nome e propósito da visita. John. Consultar o departamento de Flu sobre uma lareira de Flu com defeito. Houve um silêncio estático por um momento antes que a voz respondesse. Senhor John visitando o departamento de Flu. Ouviram-se vários cliques antes que um distintivo caísse na abertura abaixo do alto-falante. John pegou o crachá de visitante, colocou-o na lapela e finalmente entrou no átrio do ministério, onde mais uma vez teve que passar pelo balcão de segurança, que verificou seu crachá e pediu sua varinha. Não tenho varinha, disse John. Não a trouxe hoje. Esqueci. Esqueceu? O segurança estreitou os olhos. Afaste-se, gostaríamos de verificar. John deu de ombros e se submeteu a uma revista e uma busca mágica que resultou em nada de varinha. Você pode ir, disse o segurança. John finalmente entrou no átrio principal, mas em vez de ir para o departamento de Flu, onde deveria ir, moveu-se em direção à parte do átrio que levava ao Visengamote. Mas não saiu. Agarrou-se a um canto e lentamente a magia o tornou invisível a olho nu. John fechou os olhos e começou o jogo da paciência. Depois de esperar um bom tempo, John abriu os olhos quando sentiu uma onda de magia inundar o átrio. A magia estranha fluía, e John sabia o que estava por vir, então se preparou. Bum! Era como se um terremoto tivesse atingido o país e o átrio do ministério fosse o epicentro. Se ele não tivesse se preparado, estaria deitado no chão com as pernas tremendo como as de um bezerro recém-nascido. John olhou para a fonte de tudo o que havia acontecido de repente nos últimos segundos e viu o Lorde das Trevas em pé, em toda a sua glória. Enquanto seus comensais da morte entravam atrás dele com suas varinhas lançando feitiços atordoantes nas pessoas enquanto gritavam para que todos se deitassem no chão. Um dos comensais da morte lançou uma maldição da morte no ar que teve um grande efeito, fazendo com que as pessoas caíssem de joelhos e até deitassem de bruços no chão de mármore. John se escondeu atrás de uma coluna que o bloqueava dos olhos de Voldemort. Ainda invisível, ele se movia lentamente ao redor de Voldemort, mantendo um olhar atento sobre o Lorde das Trevas. Seria um problema se ele fosse descoberto agora. Não façam movimentos bruscos, disse um dos comensais da morte quando John chegou na metade do caminho, mas ele estava muito lento por medo de ser visto por Voldemort. Mas então a ajuda chegou. Dumbledore e os Aurores invadiram a cena, com Dumbledore enfrentando Voldemort em uma batalha. John deu um tapinha no peito, e o traje barato se transformou no traje Noir com a máscara que ele colocou no rosto. Com isso John se foi, e que não saiu mais. Tudo o que restou foi Noir. Quando esferas de destruição mágica caíram sobre as vítimas com Dumbledore tentando parar Voldemort, foi quando Kim decidiu que era a melhor oportunidade. Ele lançou uma magia poderosa, a mais vil e danosa, e a lançou nas costas de Voldemort. Justo quando Kim pensou que o feitiço o atingiria, um escudo surgiu e bloqueou sua magia. Kim olhou para as costas de Voldemort e para o escudo protetor que chiava por causa do seu feitiço de punhalada pelas costas. Isso não funcionou muito bem, não é mesmo? Pensou ele. O olhar que Voldemort lhe lançou não era algo que agradaria a ninguém. Ele já estivera cara a cara com o Lorde das Trevas antes, mas esta era a primeira vez que o via tão frio e furioso, e tudo isso era direcionado a ele. Nossa cara? Capítulo 368. Ter o Lorde das Trevas o encarando friamente após 2 dias de meticulosa construção de álibis nos Estados Unidos, que envolveu a violação de diversas leis americanas sobre chaves de portal e a presença de aurores dentro do ministério que queriam prendê-lo por acusações de assassinato. Não foi nada bom. Era como se o retorno de todos os seus retornos fosse decepcionante, para dizer o mínimo. Você tem sido um incômodo já faz algum tempo. A voz de Voldemort parecia mais fria que a magia de gelo dele, de Kim.
Mantenha-se dentro dos seus limites. Não, você já fez o suficiente. É hora de você ir. Ki moveu os pés e enviou magia corporal para todas as partes do corpo, pronto para se mover a qualquer momento. Ele podia sentir uma pressão emanando de Voldemort que era bastante angustiante. Nunca em sua vida ele havia enfrentado um oponente daquele calibre. Mesmo seu encontro anterior com Voldemort não podia ser contado devido à rapidez da situação. Voldemort não levantou sua varinha. Ele não precisava, pois a varinha era um foco e quando devidamente habilidoso não havia necessidade de apontar e atirar. Kim ouviu um estalo. Ele olhou para cima e se viu observando um relâmpago amarelo se manifestar. Seus olhos se arregalaram atrás da máscara. O relâmpago mágico desceu em direção à cabeça de Kim enquanto ele erguia um escudo para bloqueá-lo. O escudo bloqueou a maior parte do raio, mas parte do raio atravessou a cobertura mágica e atingiu Kim. Ele sentiu como se milhares de cobras elétricas percorressem cada tecido muscular do seu corpo. Tudo entrou em espasmos fora de controle. Ele sentiu seu corpo esquentar vários graus em um curto espaço de segundos. A respiração de Kim engasgou quando sua magia retaliou e purgou a magia estranha que invadia seu corpo. Sua respiração voltou ao normal quando toda a magia de Voldemort foi purgada. Merda, Kim praguejou por dentro. A maldição era magia negra. Se ele a tivesse deixado permanecer dentro de seu corpo por mais tempo, teria causado danos que levariam anos de tratamento com médicos de altíssima qualidade para serem corrigidos. Mesmo agora ele sentia dor por todo o corpo. Aquilo foi só um feitiço, que ficou invisível imediatamente e começou a se mover lentamente. Mas então viu os olhos de Voldemort o seguindo e seu coração disparou. Uma massa escura de magia borbulhou na frente de Voldemort e disparou em direção a Kim com um assobio estridente. Ki ergueu outro escudo, muitas vezes mais forte que o anterior, e funcionou, parcialmente. A massa negra colidiu com o feitiço do escudo e ricocheteou no chão, explodindo o chão como uma granada. Kim sentiu uma intensa explosão de calor quando a massa negra se transformou de uma bola de tênis em uma bola de ginástica em um piscar de olhos. Ela parou de se expandir pouco antes de tocar o escudo de Kim e encolheu rapidamente. A massa negra era a única coisa nos olhos de Kim quando ele a viu se transformar em uma explosão vermelha e furiosa. Kim enviou uma força forte o suficiente para mover seus órgãos, e fez isso enquanto ele estava atrás de um escudo. Ele foi arremessado para trás pela força. Kim lutou contra o impacto desorientador e lançou a resto momentum para cortar todos os seus momentos e girou suavemente para ajudá-lo a pousar no chão, pronto para a batalha. Assim que seus pés tocaram o chão, ele ergueu os olhos mais uma vez, fixando-os em Voldemort. E havia um feitiço verde da morte vindo em sua direção. Ele sentiu todo o seu corpo fazer uma coisa. Era instinto. O instinto de se mover. O instinto de viver. Craque. Outra pequena explosão irrompeu. Uma nuvem branca de fumaça neblina se espalhou pelos arredores até se dissipar, deixando para trás Kim com um pedaço quebrado do escudo feito de um enorme bloco de gelo. A temperatura da sala caiu enquanto uma fina camada de gelo se formava em todas as superfícies. O teto alto do átrio desenvolveu uma protuberância semelhante a uma estalagmite. Kim encarou Voldemort com os olhos brilhando em roxo. Seu dedo se contraiu e algumas centenas de lanças de gelo se manifestaram no ar. Outra contração e o gelo transparente ganhou um tom esverdeado enquanto Kim lançava uma maldição em cada estaca. A contração final e as estacas dispararam em direção a Voldemort com o único objetivo de perfurar seu corpo. Voldemort moveu o braço preguiçosamente, e todas as lanças de gelo diminuíram a velocidade. Mas antes que pudessem parar completamente, os olhos de Voldemort se arregalaram enquanto ele rapidamente movia o pulso da varinha e conjurava um escudo atrás de si. Uma enorme rajada de fogo atingiu Voldemort às suas costas, e a intensidade das chamas pareceu aumentar. Dumbledore. Voldemort latiu, sentindo o calor em suas costas, e as línguas de fogo separaram. Ele estava prestes a se virar para Dumbledore quando percebeu que não estava mais lá. Imediatamente enviou sondas, e Voldemort olhou ao redor para avistar Kim. Voldemort olhou para cima e viu dezenas de bastões vermelhos brilhantes com corrente elétrica dançando ao redor deles. No momento em que as varetas caíram, Voldemort conjurou uma proteção acima e se virou para Dumbledore. Ele puxou o escudo que continha o fogo, lançou um suprimento repentino e contínuo de sua magia nas chamas e começou a revidar. As varas caíram sobre sua cabeça e torturaram a capa sobre a cabeça de Voldemort. Ela tremeu e ondulou violentamente, mas nenhuma vara a atravessou. Justamente quando Voldemort pensou que poderia se concentrar nas chamas de Dumbledore, seu olho se encolheu quando Kim se tornou visível em sua visão periférica. Kim levantou a perna e desferiu um chute frontal na lateral do Lorde das Trevas com uma quantidade intensa de magia corporal. Kim prosseguiu, enviando correntes empíricas com lâminas entrelaçadas com maldições em ponta contra Voldemort. Mas a magia do Lorde das Trevas frustrou e esmagou as correntes antes que pudessem alcançá-lo. Mas não havia terminado, pois Dumbledore atirou no que parecia ser um reducto absurdamente carregado e modificado. Mesmo que não fosse direcionado a Kim, ele sentiu perigo suficiente para pular para longe de Voldemort. Voldemort bloqueou novamente, mas seu escudo foi rasgado como se fosse papel. Mas Voldemort não era apenas o Lorde das Trevas no nome, pois ele rebateu o feitiço ofensivo de Dumbledore com um feitiço ofensivo próprio. A explosão foi tão impactante que enviou ondas pelo átrio. Kim observava de lado, pensando em seu próximo movimento, quando um feitiço surgiu repentinamente do seu lado. Ele olhou para ele com as sobrancelhas franzidas enquanto o feitiço se dissipava devido à sua magia. Ele olhou para cima e viu um comensal da morte com a varinha erguida em sua direção. Kim ergueu a mão e os ossos da perna do comensal da morte estalaram, fazendo cair de dor.
ele retornou a Voldemort. Duas esferas flamejantes de um fogo sinistro, de cor mostarda, faiscaram acima de suas palmas. Ele as apontou para Voldemort, que lutava contra Dumbledore. Os olhos de Kim brilharam em roxo enquanto fileiras de chamas ardentes queimavam em direção às costas de Voldemort. O Lorde das Trevas enfrentou fogo de ambos os lados, balançou o pulso da mão que segurava sua varinha e se deixou levar, pelo terror. Talvez Voldemort tivesse ouvido o ditado fogo com fogo porque, em resposta, ele soltou um fogo assustador, parecia frio e medonho, mas não era nada disso. Era tão quente que o mármore no chão derreteu em uma gota de pedra derretida. A concentração de Kim em atacar Voldemort se dissipou. Ele deu vários passos para trás, afastando-se do fogo, pois reconheceu precisamente o que era. Não era um fogo normal. As chamas pareciam vivas, conscientes com a intenção de matar tudo em seu caminho. O fogo estava se transformando, formando uma gigantesca matilha de feras flamejantes, serpentes flamejantes, quimeras e dragões subiam e subiam novamente. Fienfree. Por que diabos ele faria isso? Estamos dentro de casa. Dentro de casa. Fogo maligno era uma das magias que Kim usava com cautela. Não havia um lugar onde pudesse praticá-la com segurança sem correr o risco de o fogo quase senciente sair do controle e vazar, causando um perigo. Ele só conhecia um lugar que poderia impedir que o fogo se apagasse. A sala precisa. A sala não ficava exatamente no 7º andar, apesar da localização de sua entrada. Estava conectada ao 7º andar por magia espacial, e apenas um comando para desconectar a entrada tornava a sala um lugar perfeito para praticar fogo maligno, exceto pelo fato de que o conjurador poderia morrer se as coisas saíssem do controle. E Kim por vezes aproveitou-se disso e praticou Fedfire. A suposição predominante em torno do Findire era que chamas aparentemente selvagens só poderiam ser domadas pelos praticantes mais habilidosos, e nem todo conjurador conseguia realmente controlar o feitiço. Mas em seus experimentos com Fienfree, ele descobriu como fogo podia ser controlado. A resposta era legilimência. As artes mentais eram a forma como fogo maligno podia ser dobrado à vontade de alguém, que mesmo com suas habilidades de legilimência, só conseguia controlar as chamas de forma precária. Mas, eu posso fazer alguns deles tocarem Voldemort, gentilmente. Que estendeu a mão delicadamente para as chamas. Precisava ter cuidado, pois elas poderiam sair pela culatra e queimar sua mente. Ele estendeu sua mente para um fragmento de mente, e imediatamente uma conexão foi estabelecida, como se a chama estivesse ansiosa pela ligação. Ah, esqueci que isso requer magia. Fogo maligno era incrivelmente extenso em magia, e mesmo com a menor das ligações, sugava magia como uma esponja. Vamos ver se você gosta do sabor do seu próprio remédio. Que mirou bruscamente na área próxima a Voldemort e causou uma explosão, esperando que isso machucasse Voldemort, já que aquele nível de controle era tudo o que ele era capaz de ter. A serpente de fogo perto de Voldemort explodiu. Voldemort agitou sua varinha, e a serpente explosiva retornou à sua forma serpentina como se o tempo tivesse sido revertido. Kim pôde ver Voldemort ficar cauteloso quando a quantidade de Fedfire diminuiu imediatamente. Merda! Kim praguejou internamente enquanto se esquivava do sopro de um dragão do fogo maligno. Felizmente Voldemort parecia estar focado em Dumbledore e só enviava faíscas de fogo em direção a Kim, talvez porque Voldemort desse prioridade a Dumbledore, ou talvez porque ele só conseguisse manter um alvo. Seja lá o que fosse, dava a Kim alguma margem de manobra. Certo, mais uma vez. Se eu conseguir acertá-lo um pouquinho, isso o enfraqueceria por muito tempo, talvez então. Os olhos de Kim ficaram roxos. Uma quantidade absurda de magia foi lançada nas chamas. Kim se concentrou no fogo, e tudo além das chamas deixou de existir para ele. Ele se conectou com o fogo maligno e sentiu uma pressão avassaladora descer sobre sua mente. Era como se estivesse pendurado de cabeça para baixo, e todo o sangue subisse à sua cabeça. Ele podia ver todo o corpo do fogo, mas era tão violento que Kim temeu que qualquer movimento errado pudesse queimar sua mente como uma pilha de folhas secas esperando para serem queimadas em uma floresta. Isso vai funcionar, ele pensou e escolheu uma área do fogo. Mas quando Kim estava prestes a desencadear uma explosão perto de Voldemort, sentiu algo ao seu lado. Ele distraidamente olhou para o lado apenas para ser atingido por um feitiço. Kim sentiu a magia percorrer seu corpo e uma força avassaladora que o lançou do chão em direção ao pilar mais próximo. Quando Kim deslizou pelo pilar e deixou uma rachadura no mármore devido à força, por um instante, ele não conseguiu ver nada além de uma confusão enorme. E tudo que conseguiu ouvir foi um zumbido. Quando sua visão e audição finalmente clarearam, ele viu a fonte do feitiço olhando diretamente para ele enquanto frustrava o ataque de Fienfree. O que você pensa que está fazendo? Uma voz claramente transmitida por magia ecoou em seus ouvidos. Ele a reconheceu bem. Ele a ouvia há 7 anos. Dumbledore o atacou. Capítulo 369. O que você pensa que está fazendo? A voz de Dumbledore ecoou no ouvido de Kim. Kim ergueu um escudo que bloqueava um lobo Fienfree. A aparição flamejante tentava arranhar e morder o escudo, causando lacerações ardentes a cada ataque. As sobrancelhas de Kim se franziram diante da fragilidade de seu escudo. Fienfree era o mais traiçoeiro possível. Ele grunhiu em sua dor incômoda ao se levantar. Ele encarou fogo e enviou uma explosão de legilimência ao lobo, e o fez explodir para longe dele e o manteve ali. Qualquer chama que se aproximasse dele se extinguiria em um calor mediano. Kim se virou para Dumbledore, que enfrentava muito mais fogo do que ele, e falou com ele em sua voz Noir, enviando-a diretamente ao seu ouvido, o que era difícil, já que o fogo maligno queimava através da própria magia. Este é o momento certo para tentar me prender, alvo Dumbledore? Há claramente um mal maior presente, alguém de quem todos estão tentando se livrar. Então, por que em nome da magia você me atacaria?
Dumbledore balançou a varinha das varinhas, e com um único movimento, metade do fogo maligno de Voldemort se extinguiu como se o fogo horripilante nunca tivesse existido. Uma luz branca e ofuscante brilhou na varinha de Dumbledore enquanto ele a balançava mais uma vez, lançando um jato ofuscante de luz que atravessou o fogo maligno e atingiu Voldemort. Guarde esses seus pensamentos para si mesmo, ecoou a voz de Dumbledore, enquanto ele continuava a lançar feitiço após feitiço contra Voldemort. Não me importo em prendê-lo, e não posso capturar Voldemort aqui sem arriscar a vida de todos nesta sala. As vidas que você acabou de colocar em risco e quase matou todo mundo. Que bobagem é essa de falar? Você sabe onde está? Dumbledore interrompeu. Olhe ao redor e me diga onde estamos. O maldito questionamento socrático. Por que ele está fazendo isso agora? Nos anos que Kim passara perto de Dumbledore, embora não tivesse interagido muito com o diretor, vira o suficiente para entender o método educacional de Dumbledore, o questionamento socrático, a técnica que se concentrava em descobrir respostas fazendo perguntas aos alunos. Sempre que Dumbledore queria ensinar algo, ele nunca oferecia uma resposta direta ao problema. Em vez disso, fazia uma pergunta que levasse a pessoa à resposta na forma de uma compreensão, que ficaria gravada na mente da pessoa. Kim ficou furioso ao ver Dumbledore se apegar às suas práticas na situação atual. Ele estava pensando em ignorar Dumbledore, mas decidiu seguir em frente. Que diabos ele está falando? Kim congelou por um segundo ao perceber aonde Dumbledore queria que ele chegasse. Ele havia se esquecido de onde estava no calor do momento e sob a pressão de enfrentar Voldemort. Mas a visão de pessoas tremendo, agachadas, deitadas e amontoadas sob cúpulas douradas de proteção, o fez cair na real. Se fogo maligno era perigoso o suficiente para ele a ponto de precisar estar em constante vigilância então, para as pessoas indefesas que não tinham meios suficientes para se proteger, a situação atual era nada menos que um inferno. Talvez a linguagem corporal de quem tenha entregado, mas Dumbledore falou na hora certa. Não sei quanto a você, mas não estou aqui para derrotar Voldemort. Neste momento, tudo o que quero é tirá-lo daqui para que as pessoas não percam a vida. Se planeja causar problemas, sugiro veementemente que vá embora, ou farei com que você seja tratado da mesma forma que Voldemort. A magia de Dumbledore aumentou, e o ambiente de alguma forma ficou mais quente. Mas o fogo maligno parecia recuar em direção a Voldemort como se o calor invisível estivesse consumindo o fogo maligno como combustível, que encerrou os dentes. Voldemort não estava causando tanto mal a ele, e Dumbledore o tratava como se ele não passasse de um incômodo. Ele não gostou nada disso. Todos com habilidade e destreza suficiente sentiram isso. Uma quantidade repugnantemente monstruosa de magia inundou a sala, e por um momento, o caos de Dumbledore versus Voldemort, juntamente com a cena paralela de Aurores versus Comensais da Morte, se instalou em uma calma instável. A água na fonte situada no meio do átrio ondulou. A gravidade ao redor da fonte pareceu mudar conforme a água subia como uma fonte invertida. A fonte parecia ter uma quantidade infinita de água, pois logo a bolha de água no ar era grande o suficiente para encharcar todos no átrio. Dumbledore olhou confuso para a água flutuando. Os olhos de Kim ficaram roxos quando a água começou a brilhar com uma luz prateada e cintilante. Ele estendeu a mão, e a água se transformou em um pássaro dinossauro pré-histórico que bateu as asas, fazendo-a garoar antes de avançar em direção ao mato de fogo maldito. Um chiado agudo ecoou no átrio enquanto o dinossauro e as multidões de criaturas de fogo se enfrentavam, tentando se destruir. E finalmente, depois de tanto tempo, o fogo maligno de Voldemort parecia prestes a lutar. Kim desviou o olhar do espetáculo de água versus fogo e se concentrou diretamente no que fazer em seguida. Muita água havia caído no chão, e havia muita água no chão. Ele deu um passo à frente, e as poças d'água no chão se ergueram e congelaram em picos de gelo. Centenas de picos de gelo se formaram perto do chão e dispararam em direção a Voldemort a velocidades assustadoras. Voldemort, que tentava repelir a água enfeitiçada com fogo maldito, imediatamente abandonou o feitiço ao sentir os espinhos de gelo vindo para espetá-lo. Ele fez um movimento com a varinha, e os espinhos de gelo de repente mudaram de trajetória o suficiente para errar completamente o alvo. Que não se desanimou. Ele tinha munição muito maior para explorar. Toda a água no ar que estava em conflito com Finfrey estava agora livre, então Kim a colocou em ação. Sob o comando de sua magia, toda a água se transformou em uma névoa fina, invisível a olho nu. E para muitos, teria parecido uma tentativa de limpar o campo de batalha para facilitar a movimentação, mas para aqueles que conseguiam sentir a magia, era uma sensação completamente diferente. Alguns sentiam um formigamento na pele, para outros, era como se tivessem sido mergulhados em um pote de mel quente. Seja lá o que sentissem, podiam dizer que era algo grandioso, já que a quantidade de magia presente dentro do átrio era inédita para a maioria das pessoas. Voldemort e Dumbledore encararam Kim, que permaneceu absolutamente imóvel, sem dar a mínima ideia do que faria em seguida. Nunca deixe que eles adivinhem seu movimento. Mas quando ele fez seu movimento, todos no átrio perceberam, pois houve uma grande mudança e vibração na magia de Kim. Shin. Os olhos de Voldemort se arregalaram ao ver uma lança de gelo aparecer bem na frente do seu peito. A única lança de gelo derreteu antes que pudesse alcançar Voldemort, mas Kim não se decepcionou. Essa foi uma, mas o que você vai fazer com o resto delas? Kim estalou os dedos, e 10 lanças de gelo congelaram o ar nas proximidades de Voldemort. Vinham de todos os lados e miravam em cada parte do seu corpo, dos pés ao pescoço e à cabeça. Mais uma vez, o Lorde das Trevas não teve problema em dissolver cada uma delas. Mas tudo que isso fez foi fazer Kim se lembrar do cofre do arquiteto. Só piorou.
Voldemort sentiu um pouco de frio na cabeça calva. Olhou para cima e se deparou com uma coluna de gelo colossal pairando sobre sua cabeça. Então ela caiu sobre sua cabeça. Ele ergueu a varinha e lançou um feitiço explosivo direto na base. O gelo explodiu brutalmente, mas, no momento em que isso aconteceu, o gelo se transformou em uma névoa e ficou invisível. Kim deu um sorriso irônico. O floco de neve do cofre de gelo era incrivelmente irritante às vezes. Agora vamos ser realistas. De repente, Voldemort se viu diante de centenas de lanças de gelo lançadas contra ele. Ele as destruiu, mas aquelas que mirava desapareciam no último movimento, e mais armas de gelo, como bastões, chacrãs e balas de canhão, apareciam. Era uma barragem interminável de armas. Era como se ele enfrentasse um exército em vez de um Kim. Irritante. Voldemort lançou uma onda de calor que explodiu, derretendo todo o gelo, e enquanto desaparecia na névoa, ele apontou sua varinha para Kim que brilhou em verde. Ele queria se livrar do problema pela raiz. Kim se adaptou e respondeu coletando o vapor de água suspenso no ar para formar um escudo ao redor dele e obter alguma proteção contra a maldição da morte, que era claramente óbvia. Quando Voldemort estava prestes a atirar para matar, seus olhos encolheram, e ele abandonou a maldição da morte e a substituiu por uma tela de proteção para a explosão mais horripilante já vista lançada por Dumbledore. Machuque-o, a voz de Dumbledore ecoou nos ouvidos de Kim. Eu o segurarei e darei cobertura para você. Kim não precisou de um segundo aviso quando começou seu ataque de gelo e água e começou a misturar feitiços e encantos aprendidos para ferir Voldemort. Kim começou a caminhar em direção a Voldemort, e ataques horríveis foram desferidos contra ele hoje. Seu calor subiu pelo peito ao se aproximar de Voldemort, enquanto o Lorde das Trevas lutava com um ataque duplo, com Dumbledore pressionando Voldemort em um duelo intenso. Enquanto Kim continuava a pressionar com sua barragem de armas de gelo, uma pequena faca Imperium apareceu na mão de Kim. Ele a segurou pela lâmina, mirou, escolheu uma abertura e finalmente arremessou. Ah! Voldemort gritou de dor enquanto segurava o rosto. Como era de se esperar de alguém com o título de Lorde das Trevas, Voldemort não vacilou completamente e apesar da dor aparentemente intensa, continuou a segurar Dumbledore e Kim com dificuldade. Kim sorriu descontroladamente por trás da máscara. No quinto ano, durante a terceira tarefa do torneio Tribruxo, ele perdeu um olho. Voldemort claramente fez algo para se livrar de seu drone ocular artificial e manipulou sua criação para atingir seu olho real. E hoje, ele se vingou. A mão de Voldemort cobria o lado esquerdo do seu rosto com sangue escorrendo. O prazer daquela visão era incrível. Além disso, a faca Impíria tinha uma maldição incrustada, o que criaria problemas durante a cura. Mas ele ficou sóbrio logo quando Voldemort o encarou com adagas e imediatamente lançou várias maldições da morte, que imediatamente lançou o gelo da névoa flutuante e bloqueou todos eles. Mas ele conseguia sentir a força da raiva por trás de cada lançamento. Assim como a magia de Kim inundara o átrio antes, a magia de Voldemort se descontrolou, contaminada pela fúria. Isso deixou Kim e Dumbledore cautelosos, pois era um indício de que Voldemort estava prestes a conjurar algo grandioso. Mas então o prédio do Ministério tremeu mais uma vez, como já acontecerá tantas vezes nos últimos tempos. Mas, diferente dos outros, este parecia especial, pois a magia de Voldemort recuou e o Lorde das Trevas desapareceu com seus comensais da morte em seguida. Kim ficou chocado, mas se recompôs rapidamente, pois sabia que em breve toda a atenção estaria voltada para ele. Ficou invisível e quando estava prestes a sair, olhou para Dumbledore que o encarava de volta, mas o diretor não fez nenhum movimento enquanto Kim se afastava do ministério. Capítulo 370. Ah, merda! Malditos monstros! Kim cambaleou para dentro do seu quarto de hotel. Ele largou o disfarce de John quando a porta se fechou atrás dele. Gemeu até a cama, seu corpo doía por dentro e por fora. Os raios amaldiçoados de Voldemort faziam suas entranhas se sentirem mal, enquanto o empurrão explosivo de Dumbledore contra o pilar sacudia seus ossos. Além disso, suas costas doíam. O velho mentiroso queria me matar. Kim gemeu enquanto se jogava na cama. Eu estava usando magia corporal só por magia. Agora, pensando nisso, Kim tinha certeza de que Dumbledore estava tentando machucá-lo a ponto de ele não conseguir se mexer. Não se importa comigo, o caramba. Ele estava tentando ter pelo menos um infrator hoje. Kim grunhiu ao se levantar e arrastar os pés até o banheiro da suíte do hotel. Despiu-se e sentou-se na banheira. Com um único movimento, a torneira começou a jorrar água na banheira vazia. Ele fechou os olhos e sentiu o nível da água subir, e ao mesmo tempo, Kim injetou magia em cada gota. Logo, tudo abaixo do seu pescoço estava submerso em água cintilante. Não era tão bom quanto a água calma na última sala do cofre aquático, mas ajudou a aliviar a dor da surra que levará. Ele havia entrado no cofre aquático um bom número de vezes para acelerar a recuperação de ferimentos sofridos durante experimentos que não podia mostrar a Madame Pomfrey ou quando se sentia particularmente fatigado e precisava de um lugar para relaxar. Apreciar as propriedades curativas do quarto fez Kim, é claro, querer replicá-lo fora do cofre aquático, marcando-o como um dos projetos de longa data que ele tinha em andamento. Ele não tinha sido capaz de construir uma sala de cura forte como o cofre aquático, mas sabia o suficiente para criar uma versão portátil diluída em qualquer corpo de água que quisesse. À medida que a dor diminuía, Kim pensou no que acontecerá no ministério. No geral, achava que tudo correrá bem hoje. Voldemort e seu comensal da morte haviam chegado ao ministério, haviam feito reféns inocentes. Mas ninguém fora morto, apesar do uso mais do que abundante de fogo maligno. E o mais importante, ele havia esfaqueado Voldemort nos olhos.
Deveria ter jogado com mais força. Teria sido melhor se eu tivesse acertado o cérebro dele junto com o olho, disparou Kim frustrado. Mas ainda assim estava eufórico por ter arrancado o olho de Voldemort. Ele só esperava que a maldição embutida na faca de arremesso Empírea tivesse tempo suficiente para se espalhar. Kim fechou os olhos e mergulhou completamente. Dentro d'água desligou a mente, baixou a oclumência e simplesmente deixou os pensamentos fluírem naturalmente, e naquele momento nada lhe vinha à mente. E ele estava bem com o vazio. Ele abriu os olhos e saiu da água com um respingo. Saiu do banheiro, secou-se e foi trocar de roupa, vestindo um terno mais básico. Depois de fazer as malas, fez o check-out do quarto, saiu do hotel e entrou em um beco estreito, disfarçado de John. Parado naquele beco desolado, Kim olhava para o chão com os olhos caídos. Suspirou profundamente, pegou um cubo metálico do tamanho da palma da mão, acionou a chave de portal enfeitiçada nele e atravessou o oceano de volta para a América. Com seu antigo plano de tentar aparatar entre continentes descartado, Kim caminhou até a mesa de estudo dentro de sua suíte de propriedade de West na América. Havia uma pequena caixa de madeira sobre a mesa. Ele acenou com a mão sobre ela, e as fechaduras da caixa brilharam em azul quando as travas se abriram. Um pequeno cartão de madeira lindamente gravado repousava dentro da caixa, com o texto especificando os detalhes da casa dos Potkey. Kim pegou sua mala e o cartão antes de acionar a chave de portal para sair dos Estados Unidos e assim, encerrar a farsa de 3 dias que ele havia tramado por algo que durará mais de 10 minutos. Como foi a viagem? Kim sentou-se no sofá da sala de estar da mansão West, onde George sentou-se à sua frente e lhe fez uma pergunta em cumprimento. Correu tudo bem, disse Kim em um ritmo calmo. Fui à imobiliária, conheci a Lia, conversei sobre os reparos do prédio com o síndico e até fui para o interior, longe de tudo, para ver um terreno que comprarei em breve. Kim olhou para George. O extenso planejamento de álibi que ele havia feito indo para a América, para algum lugar distante das Ilhas Britânicas, foi feito em parte para manter sua identidade como vigilante invisível escondida dos olhares curiosos que procuravam fora da lei. Mas até onde ele sabia, ninguém estava realmente procurando por ele como suspeito do vigilante invisível. Portanto, ir para a América e correr o risco de ser pego usando uma chave de portal ilegal para evitar ser visto como vigilante invisível era um exagero. A única razão pela qual ele havia feito algo tão extremo era o homem sentado à sua frente. George era o motivo pelo qual Kim tinha que ir tão longe. Ele não podia usar sua desculpa habitual de ir para o mundo não mágico e escapar impune sem levantar suspeitas. Para garantir que seu avô, que já desconfiava de sua tentativa de perseguir comensais da morte, não desconfiasse, Kim precisava ir mais longe, ou os milhares a mais que realmente foi. Foi cansativo. Ele fez tantas coisas nos 2 primeiros dias. Ele fora se encontrar com o corretor para falar sobre seus investimentos enquanto Voldemort ocupava sua mente. Ele prestara meia atenção às pessoas presentes, que sabiam que, se tivesse prestado mais atenção, poderia ter formado conexões mais substanciais com a equipe e com o próprio corretor. Além disso, como a maior parte de sua riqueza estava investida no mundo não mágico, o corretor merecia e conquistava toda a sua atenção, mas que não lhe dera. Ao fazer isso, ele colocará seu futuro em risco, pois o dinheiro que ganhava agora seria usado para financiar suas pesquisas no futuro. Ele havia passado um tempo com Lia, que raramente encontrava ultimamente, mas novamente. Havia uma parte de sua mente pensando no que aconteceria se Voldemort decidisse atacar um dia antes. E se ele estivesse atacando o ministério justamente enquanto falava com Lia? Para Kim, que separava sua vida pessoal da profissional e secreta, era uma violação enorme se distrair enquanto conversava com Lia. Ele precisava se encontrar com a equipe de gerência do prédio e, embora tenha se comportado de forma educada, teria sido melhor se tivesse se comunicado melhor com eles. Ele havia comprado um prédio caro em uma localização privilegiada. Embora a compra tenha sido emocional, quem sabia por quantos anos Abraham manteria seu restaurante no prédio, ele precisava obter retorno sobre o seu investimento. A única maneira de obter retorno sobre aquele prédio era o aluguel que ele recebia, e se o síndico do prédio não trabalhasse bem com os inquilinos, ele estaria perdendo dinheiro. Durante a última semana, ele passou o tempo vivendo com Voldemort em segundo plano em sua mente. Você ouviu o que aconteceu no ministério? Perguntou George. Kim franziu os lábios. Ouvi falar. O Lorde das Trevas e seus asseclas andam ficando ousados ultimamente. Primeiro a explosão no escritório dos Aurores e agora isso. Receio que seja um ressurgimento da guerra. O que você acha? Ele não tinha presenciado a guerra em primeira mão, mas podia imaginar que a infiltração na sede do órgão central de governo não poderia ser nada além de uma declaração de guerra. Já era uma guerra quando eles destruíram o gabinete dos Aurores. O projeto de lei que deveria ser votado hoje era a declaração de guerra, disse George. Se o Ossudo não declarar guerra a você sabe quem, eu e todos perderemos a fé no ministério. A Suprema Corte se reunirá novamente em breve para discutir o projeto de lei, e ele será aprovado desta vez. Aqueles que votarem contra estarão votando em apoiadores do Lorde das Trevas. Eu posso ver isso, um voto total a favor do projeto de lei. Ou pessoas deixando de lado suas fachadas e se declarando publicamente como apoiadores. Por que fariam isso? Perguntou Kim. É melhor para eles manterem suas posições. Sim, é melhor, mas você sabe quem pode não se importar. Da última vez, ele queria usurpar o ministério e exercer controle total sobre ele. Se ele vai fazer isso, então aqueles que estão na Suprema Corte e em posições influentes agora não importarão. Mas declarar-se como comensais da morte ou seus apoiadores será prova suficiente de lealdade aos olhos do Lorde das Trevas, que afundou ainda mais na cadeira enquanto cantarolava em concordância. Você parece cansado? Perguntou George. Aconteceu alguma coisa? Kim balançou a cabeça e deu um sorriso falso e irônico. Não durmo há 3 dias. Saí a noite toda curtindo a vida noturna.
Deixa eu te contar uma coisa. Universitários americanos bêbados dizem muita coisa interessante se você ignorar toda essa baboseira idiota. É diferente das coisas interessantes que os caras bêbados de Oxford e Cambridge dizem, embora a baboseira idiota seja a mesma. Não era mentira descarada. Ele tinha saído à noite com Alan a última vez em que esteve nos Estados Unidos. A ideia de diversão do mestre da magia mental era fazer testes em pessoas bêbadas, e Kim, que estava junto, ouviu muitas coisas estranhas. Quando você saiu à noite aqui? Você não precisa fazer isso. Kim se levantou. Quero dormir agora. Comprei alguns presentes para você. Vou pedir para a Polly mandar. Tem umas coisas legais, não mágicas, aí dentro. Tente descobrir até eu acordar. Quando Kim se virou, George gritou. Tem certeza de que está bem? Que não parou e respondeu. Estou bem. Só morto de cansaço. Tinham dois caras mais velhos que se esforçaram bastante, e acabei indo atrás deles porque eram muito interessantes. Os dois velhos, um tentou matá-lo enquanto o outro tentou quebrar seus ossos para que os aurores pudessem prendê-lo. Não consigo imaginar alguém da sua idade que passe tempo fazendo isso. Eu sei, outros da minha idade seriam destruídos por esses dois velhos, disse Kim enquanto saía do salão com o último sussurro. Malditos monstros. Que foi até seu quarto e trocou de roupa para dormir. Mas quando estava prestes a dormir, Kim sentiu algo e olhou ao redor com as sobrancelhas franzidas. Será que foi uma flutuação mágica? Perguntou-se, mas era apenas o seu quarto de sempre. Olhou para o closet onde sua mala estava guardada, e se perguntou se algo havia acontecido lá. Depois de dar um suspiro exasperado, ele foi até a mala para verificar se algum de seus experimentos era a fonte da flutuação, mas depois de uma busca, não encontrou nada de estranho. Fazia tanto tempo que eu não ficava tão cansado, suspirou Kim enquanto se jogava na cama, preenchendo tudo com sua imaginação. Quando Kim dormiu naquele dia, só acordou no dia seguinte. Dormiu como uma pedra, finalmente aliviado por não precisar se preocupar com um ataque terrorista ao ministério. Mas na manhã seguinte, ele acordava com algo estranho, e só um pouco depois é que ele percebia que aquela sensação estranha não era fruto da sua imaginação cansada. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.